Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação. Olá, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos vocês, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, sofredores mais vencedores da fé, vítimas mais sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, como somos todos. Todos somos sobreviventes, vencedores e lutadores em prol daquilo que realmente acreditamos que devemos dizer a outros e alertar a outras pessoas. E hoje tem uma live super especial. Super especial. Eu vi esta jovem, uma senhora, é casada, uma jovem com filho, e eu vi ela no TikTok. E eu comecei a acompanhar, ela tem muitos seguidores, e eu falei, que legal as histórias que ela conta, né? Ela expõe para fora aquilo que a gente sabe que existe. Eu que nasci dentro das Testemunhas de Jeová, sou de terceira geração de Testemunho de Jeová, fui ancião por mais de 10 anos. Eu sei que tudo que ela fala realmente acontece. E ela expõe de maneira divertida, às vezes me deu até medo das coisas que ela contou. Né? Eu sou, aqui entre nós, eu sou um pouco cagão, sabe? E ela contou umas histórias que eu fiquei arrepiado de medo, falei, Deus me livre. Assim que se preparem. Hoje nós estamos aqui com a Isabelle Daschi. É o jeito que ela se faz reconhecer. Dascalaki, acho que é o nome dela. Mas é Daschi, a Isabelle Daschi. Eu quero apresentar para vocês Isabelle Daschi e que conte-nos a sua história possa ajudar muitos a ver a importância, né, de observar a experiência de outros e ver que muitas vezes você não é o único que passa por essas coisas. Assim que eu quero já dar as boas-vindas a Isabelle Daschi. Vamos chamar ela de Daschi. A Daschi, se é que ela gosta que chame ela assim. Daschi, né? Sou teu admirador no TikTok, Daschi. Seja bem-vinda à tua nova família aqui do canal Adriano, a voz dos que não falam. Muita gente já, né? Já somos 30 pessoas aqui, eram mais, mas já o pessoal viu que estava demorando, né? Mas vão chegando. Depois 4, 5, 6 mil, 10 mil pessoas vão te ver.
Assim que, bem-vinda a essa casa, que agora é tua casa, para contar para nós a tua história, Daski. Bem-vinda, querida, aqui ao nosso canal, Adriano, a voz dos que não falam. Bem-vinda, Daski. Obrigada, gente. Desculpa a demora aí, mas nos trancos e barrancos chegamos aqui e conseguimos. E não dava certo, e a imagem travava, e o telefone, o antigo dela, esquentava. Tava tudo bloqueado, os acessos. O Google estava entendendo que esse aplicativo de streaming não podia ter permissão para acessar o microfone nem a câmera, então por isso que estava dando uns conflitos. Não, eu já estava achando que era o Jeová deles que estava falando, não vamos deixar acontecer essa live. Não. Ei, esses dois apostas tá aí? Não, vamos, como é que fala? Lacrar, né? Como é que fala aí? Vamos acabar com essa live tecnicamente. Eles tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram porque ela tá aqui, ó. A Daski tá aqui com a gente, né? Para mim é um prazer, um privilégio receber você aqui. Daski, de onde você é do Brasil, querida? Eu sou nascida no Rio de Janeiro, mas criada metade da minha vida aqui em São Paulo. Eita, eu sou do interior. Olha o jeito que eu falo, interior de São Paulo. Sou lá de Marília, interior de São Paulo, terra bonita, minha terra perto de Bauru, Presidente Prudente, Assis, tudo por ali. Interiorzão de São Paulo, né? Mas faz já 23 anos que eu tô aqui na Espanha. Mas para nós aqui é um prazer receber você. Eu tenho acompanhado os teus TikToks. E claro, esta sessão se chama Conte-nos a sua história. Já muitas pessoas passaram por aqui, muitas. Pessoas que contavam seu sofrimento, sua vida, né? Suas histórias, né? Suas perdas, né? Familiares, alguns, né? que tiveram desfechos realmente catastróficos. E eu escutando você, né? Você é jovem ainda, né? Mas já é uma mulher casada, tem uma história de vida. E viveu, se eu não me engano, pelo que eu acompanhei, praticamente nasceu dentro da organização das Testemunhas de Jeová, não foi? Assim, a minha mãe descobriu as Testemunhas de Jeová em meados de 97, 98, eu era criança. E ela estava no primeiro relacionamento dela, que é o pai do meu irmão. Só que, como ela não pôde progredir porque ele não quis batizar para ela poder se batizar, casar para ela se batizar, então aí ela meio que deixou de lado. Ela ficava com muito medo do Armagedon, ela tinha muito medo, mas seguiu a vida dela. Aí ela foi conhecer a Testemunha de Jeová com o meu outro padrasto, meu segundo padrasto, que eles vieram para São Paulo e aí começou a nossa saga. Eu tinha 9 anos, começou a nossa saga nessa organização. Claro, com 9 anos, uma criança, tudo o que inculcam na tua mente fica, não é assim? Sim, é o momento ali que a gente já começa a captar as coisas, porque até então, quando a gente é nenenzinho, não se atenta muito. Agora, essa fase, né, de entre 8 a 12, 13 anos, é a fase que a gente está, né, absorvendo tudo, né? Então, praticamente, nascida e criada ali, porque é o momento que a gente começa a pregar, a falar as coisas, tudo. Isso é. E eu estava escutando a tua história, né? Que você conta aí resumidamente no TikTok, e conta isso e conta aquilo. Você tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, né? Você no TikTok, como te encontram, Daski? Como assim? Você fala o nome? Sim. É Daski mesmo. Buscou Daski, ex-TJ, já aparece lá meus dramas, alguns dramas são de relatos de pessoas que entram em contato comigo e eu dramatizo aquelas histórias que acontecem ali. Ah, tá, legal. E também você tem Instagram, tudo por Daski, né? YouTube, montei agora. Quem quiser me seguir, me ajudar. Legal, vamos seguir a Daski, né? Como é que tá? Tá Daski também no YouTube? Tá Daski também, bem facinho de achar. Legal, depois a gente vai tentar colocar o link aqui, tá bom? Para o pessoal nos comentários poder acessar lá e te seguir. Eu vi que no TikTok você tem uns 15 mil seguidores por aí e cada vez vai crescer mais, não é? Olha, Daski, aqui esta sessão, né, que muitas pessoas já passaram por aqui com muitas histórias, mas agora eu quero dar a voz a você para que você nos conte, né? E não se preocupa, que se você ficar aí meio assim, eu entro e te ajudo para a gente poder ir batendo aquele papo.
mas eu queria que você nos contasse, né, dos teus inícios, de que você se lembra, como foi, né, viver como uma criança testemunha de Jeová, adolescência, tal, até chegar, né, no teu despertar e também nesta saga que você pegou agora de ajudar outros a despertarem, né, porque veio o teu despertar. Então, como é que foi a tua infância dentro desta organização DASC? Então, de início, querendo ou não, eu tive aquele choque cultural, porque, querendo ou não, eu comemorei meu aniversário de 6 aninhos, tudo. Aí, quando a gente veio para São Paulo, né, quando minha mãe decidiu vir para cá, e inclusive esse padrasto meu, ele também tinha dado uma beliscada ali no tempo dos anos 90 e 90 ali, nas Testemunhas de Jeová, então eles decidiram vir para cá e falaram, não, a gente tem que buscar alguma forma de voltar a estudar aquilo lá que a gente aprendeu aquele tempo atrás lá, então vamos estudar. E eles mesmos procuraram as pessoas. E aí aqui tem o território chamado Jardim Rafael, e eles andando de bicicleta, já viu ali o pessoal batendo de casa em casa e falou, olha, a gente era estudante lá no Rio de Janeiro, só que a gente largou um tempo os estudos lá da Bíblia e quer estudar com vocês. E aí os irmãos, o estudo brotando assim do nada, no meio da porta da... Olha que delícia, precisa nem oferecer, estão querendo estudar. Aí foram, acolheram eles, né? Começou os estudos. E aí eu e o meu irmão estudava aquele livro apocalíptico das histórias bíblicas, né? E tinha aquelas imagens, tudo. E eu só gostava de folhear as imagens do fundo, né? Porque aquela imagem dos bois morrendo afogada ali não me interessava, não. Eu tinha medo. Aquela mãe com aquele nenê, aquela imagem, assim, já aquela imagem para poder estourar a criança. Aí tá, né? Daski, uma coisa, você falou de uma coisa que eu me lembro, porque olha, você é mais nova do que eu tenho 50, vou fazer agora em novembro 53 anos, né? No dia 14 de novembro. Mas eu, quando recebi o livro de histórias bíblicas, que eu era criança, que eu comecei a ver, quando chegou naquela página do dilúvio que você acabou de falar aí, olha, eu ficava com uma dó daquela mãe, com aquele nenezinho naquela montanha, e aí eu pensava assim, mas Jeová, por que fazer isso com essa mulher, esse bebezinho, né? Que culpa. E meus pais ainda falam, não, é porque eles foram avisados, não sei o quê. E você acaba de tocar num assunto que é importante falar, já que você chega a muito público jovem, né? Então, eu tenho certeza que tem muitas crianças, né, e jovens, adolescentes, testemunhos de Jeová, que também fica nesse impasse aí. Esse Deus é amoroso ou não é? Você sentia esse impasse? Você ficava com essa dúvida? Eu ficava um pouco, sim. Eu sempre tive, quando eu fui uma criança que sempre tive coisas fora do comum, né? Inclusive, até chegar nessa parte que eu sou uma pessoa sensitiva e eu não trabalhava isso lá dentro. Eu, desde criança, fui muito sensitiva a sentir presenças espirituais. E a minha mãe não sabia explicar isso. E quando chegou na organização, então, isso era um tabu, totalmente tabu lá. Então, quando eu falava, olha, mãe, essa casa aqui morou tal pessoa e tal, e eu falava o que acontecia dentro da casa. Aí a minha instrutora, mas ela é normal, irmã, não sei o quê, nossa, ela fala as coisas assim. Aí eu falei, não, eu vejo as coisas. Eu falava para as irmãs assim, e elas não acreditavam em mim. E ficava naquela coisa, não, isso é coisa, é o diabo que se faz de anjo de luz, é os demônios. Será que não tem nada aqui nessa casa, nenhum presente que vocês ganharam de alguém, não? Isso, não, sabe o que aconteceu? Por eu começar a falar essas coisas, queimaram tudo as minhas coisas, Adriana, tudo que era da Disney, queimou, calça que eu ganhei de Natal, inclusive uma boneca que depois, mais pra frente, eu tenho um relato lá no fundo do meu TikTok. Essa boneca foi bom queimar, porque realmente a boneca tinha alguma coisa. Como a gente começou a estudar a Bíblia, a boneca começou a reviver, assim, ó. A boneca se incomodou com o estudo. Você conhece essa aqui? Você conhece essa? Essa não, mas que ela põe um dedinho na boca, né? Antiga. Eu vou te mostrar. Sabe quem que é ela? Ela é fanática das Testemunhas de Jeová, Ela se chama Maria da família Onete. Ela é a marionete do corpo governante. Olha só, é a Maria, é a bonequinha. Estão falando de boneca aí, ó. Diz que tinha uma boneca lá meio estranha na casa dela. Eu não converso com a apóstata. Aí, tá vendo? É assim. Eu tenho uma boneca.
Então, E aí? aí tinha uma Eliana do tamanho de 1 metro ela tinha 1,30 m, a Eliana. Naquela época que elas andavam com a gente, assim, eu tinha essas Sim. bonecas, então... e tudo isso foi acontecendo, assim, muito rápido. E aí começou a minha saga, né? Aí minha mãe se batizou em 2003. Minha mãe batizou e nisso o que aconteceu? Aí teve o salão, né? O salão de cabeleireiro, tudo, não deu muito certo, porque na época, imagina, 2003, o corte de cabelo era R$3. A minha mãe ainda não era cabeleireira, então só o meu padrasto trabalhava. Começamos a passar necessidade. Eles eram recém-batizados e a gente passou necessidade. Aí o que acontece? Um casal muito amoroso, né? O servo ministerial, com a sua esposa pioneira. Eles gostaram muito da nossa família, eles jogavam cartas, jogavam buraco, tudo junto. Aí, minha mãe contando a situação para essa irmã, aí ela, então, né, nossa, que triste. E aí o marido dela, o que tá acontecendo? Que triste o quê? Eles não estão podendo pagar aluguel, tal, tudo, porque a gente morou numa casa de uns irmãos lá e deu uma BO também. A menina denunciou o meu padrasto achando que estava invadindo terreno. Foi uma confusão. Aí, nisso, esqueci o nome, meu Deus do céu. O servo ministerial, desculpa. Servo ministerial. Tá vindo pioneiro na minha cabeça, O servo ministerial pegou e falou assim, bem, a gente tem a casa em cima lá que tá construindo. Eles podem morar em cima lá, não tem problema nenhum, não. E aí, nossa, foi aquela ideia, super ideia maravilhosa, pensar de sair do aluguel. A minha mãe até respirou aliviada, né? Então vamos morar com esse pessoal lá, né? Em cima. Só que acontece, a casa era em cima, só que não era separado. A gente usava o mesmo banheiro, a gente passava, a escada era assim, descendo, e aqui era o quarto deles, só que nem porta tinha. Tava tudo em reforma a casa. E eles botavam uma cortina para poder tampar o quarto quando eles quisessem dormir. E aí, tá, beleza, fomos passando ali. Aí um dia eu peguei, né, uma aula mais cedo, não deu certo, a professora não foi, e aí soltaram a gente mais cedo, e a escola era bem perto dessa casa na roça. E eu fui a pé embora ali, eu tinha 11 anos. Fui embora a pezinho ali e tal. E cheguei, subi, fiquei assistindo os vídeos mais incríveis do mundo, você lembra? Essa época que estourou isso. Aí eu tava assistindo lá, porque uns 10, 20 minutos depois a minha mãe ia chegar do trabalho, né? Que ela ia pro salão de cabeleireiro e já pegava meu irmão na creche e vinha todo mundo embora umas 6 horas, 6h20. Sei. Aí tá. Aí daqui a pouco, quando eu vejo, eu escutei barulho debaixo da casa. Esse irmão, né? Pegou mais cedo, esse servo. E ficou lá embaixo mexendo nas coisas e eu assistindo televisão. Aí daqui a pouco, Isabelle, sua mãe tá te chamando. Aí eu achei estranho minha mãe chamando essas horas, mas desci para ver o que estava acontecendo. Adriano, na hora que eu desci a escada, esse servo ministerial tava do jeito que veio ao mundo. Peladão. Peladão, ó, na minha frente. Aí se masturbando? Masturbando. Se masturbando pra mim, E você com 11 anos? Eu ia fazer... 11, ele tava já no final do ano, eu faço sempre no começo do ano, eu ia fazer 11, 12 anos. Da congregação que vocês iam? Isso, da mesma congregação. E uma coisa, ele te chamou para que você descesse? Ele me chamou falando que a minha mãe estava chamando. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, porque eu achei estranho. Eu cheguei mais cedo. Me soltaram mais ou menos, era umas 4 e pouca da tarde. Não ia até a última aula. Então eu cheguei mais ou menos 5 horas em casa. Aí ele chegou mais ou menos, quase uns 10 minutos depois chegou. E eu fiquei lá em cima, quieta, porque eu sabia que não era minha mãe ia chegar depois das 6, 6h20. Então eu falei, beleza, fiquei lá em cima quieta. E ele chamou falando que a minha mãe estava chamando. Aí eu, criança, vou pensar o quê? Minha mãe chegou mais cedo também, alguma coisa aconteceu. E fui ver. Quando eu fui descer a escada, ele estava com a cortina aberta lá, com a calça riada no chão, sem camisa, se masturbou na minha frente. Aí eu ainda bem que eu agradeço muito a Deus, porque ele não trancou a porta da cozinha. Porque assim, aqui era o quarto, aqui o banheiro ficava aqui, e aqui já era a cozinha para sair para a área de fora. Nossa, na hora que eu olhei aquilo, ele fazendo aquilo, veio assim, aí eu corri para fora da casa. Corri para fora, lá de fora, lá no quintal. Rodando o quintal assim, rodando para fora, até minha mãe chegar. Porque eu fiquei com medo de entrar e vai querer fazer outra coisa. Que trauma, hein? Que perigo. Não, que perigo, hein? E esse homem casado, com filho, tudo? Não, era casado só, sem filhos. Ele era com a esposa pioneira. E uma pergunta. A congregação, os anciãos ficaram sabendo disso? Aí vou chegar nesse ponto. O que acontece? Eu segurei a informação, né, Adriano? Eu tive que segurar por quê?
como que eu ia fazer aquele auê todo, contar para minha mãe. A gente morava de favor, não tinha para onde ir. Eu tive que ter frieza, porque não era a primeira vez que eu passava por isso, né? Ele não te ameaçou? Ele não te ameaçou? Não, ele não, ele fingiu demência, ele não entrou, assim, falou alguma coisa, nada. Ele simplesmente fingiu que nada aconteceu. Só que ele ficava com uns olhares muito nojentos para mim. Eu lembro uma vez que eu estava comendo melancia na área de fora, assim, aí ele pegava e ficava assim, ó. Fazia, sabe, gestos obscenos para mim. Eu vendo, sabe? Então eu sabia que ele poderia esperar outro bote. Então eu não ia mais para casa sem a minha mãe estar, antes da minha mãe estar. Eu esperava, às vezes quando soltava mais cedo, eu ficava rodando lá de fora da escola para não ir embora mais cedo. Só para evitar de acontecer de novo. Um pedófilo. Eu acho que ele era um pedófilo. E você ia contar que você já tinha tido um trauma com respeito a esses assuntos, né? Sim, com 6, 7 anos eu fui molestada por um pai de uma amiguinha minha. Que triste. Aí ver aquilo, sabe, de novo, porque eu perdi minha inocência muito cedo. Eu já sabia o que era essas coisas íntimas de casal muito cedo. Porque o cara que fez isso comigo folheou uma revista totalmente de cunho pornográfico na minha frente. Então eu perdi toda a minha inocência com 7 anos. E aí eu chego na casa de um servo de Deus que sabe de tudo que é certo e errado. Tô achando que eu tô tranquila ali. A gente acha que tá tranquila. A minha mãe também, muito cega na organização, recém-batizada, achando que estava tudo tranquilo, deixar ali, né, as crianças à vontade, com um casal que, vamos supor, conhecia de congregação. Não tinha um entendimento, sabe? Não sabe o passado de cada um. Todo mundo na organização não sabe o passado de cada um. E cria-se esse efeito manada de que, é irmão, a gente tem que, sabe? É irmão. Não tem essa maldade, sabe? Não pescam essa maldade nas pessoas. E aonde acontece, ali é um prato cheio para abusadores, pedófilos, porque os irmãos não têm malícia de deixar seus filhos na casa do irmão, de deixar ir ali, ficar sozinho um minuto com um ancião, com um servo. E o que foi que aconteceu? Foi uma brecha que deu para um pedófilo e ele se aproveitou e, mais uma vez, me fez passar por uma situação horrível de assédio. Mas nunca chegou a tocar em você, né? Não, graças a Deus não tocou. E esse foi o único episódio. Eu não sei se ele ficou com medo de eu contar. Eu acho que ele ficou inibido, ele não sabia se eu tinha contado, até que ponto eu contei. Então ele ficou ali recuado, só fazendo gestos obscenos. Você falou para tua mãe? Você falou para tua mãe? Aí eu falei com a minha mãe com 13 anos. Quando a minha mãe conseguiu mudar de casa, olha, irmãos, obrigado por estadia, mas a gente vai morar dentro do salão de cabeleireiro. A minha mãe alugou um ponto enorme. Ela dividiu no meio, o salão na frente era dela com o meu padrasto, e a gente morou no fundo, numa casinha pequenininha, de um cômodo, com banheiro, tudo bonitinho ali. E ali foi onde eu falei, mãe, aconteceu isso, fulano. Eu teve um dia que se masturbou na minha frente. Isabelle, você tem certeza disso? A minha mãe não acreditou em mim. Minha mãe desconfiou de mim, porque... Mas ele é um servo de Jeová, minha filha, ele não ia fazer isso. Ela falou... minha mãe não acreditou em mim. Eu não gosto nem de lembrar muito, porque me dói, porque a minha mãe... Ela pede perdão até hoje para mim, porque ela não acreditou em mim. Mas mesmo não acreditando, ela pegou... Teve uma oportunidade de visita de pastoreio, porque sempre que a gente muda para uma casa, os irmãos anciãos marcam essa visita. E aí, como a gente mudou para lá, para perto da cidade, marcaram essa reunião. E aí minha mãe se abriu com os 2 anciãos que foram lá, falou, olha, a Isabelle me relatou isso, que aconteceu, tal. Aí eles, então, irmã, é complicado, porque a palavra dela contra a do irmão. Então no teu caso também aconteceu isso? Os anciãos disseram que não podia fazer nada, porque era a tua palavra contra a do abusador. É isso? É isso. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo, gente? Desculpa, Isabela, um momento. Hein? Vocês estão vendo que o que a gente fala que é realmente assim? Os anciãos escutaram o relato da mãe dela, contado por uma menina de 11 anos, 12, que disse, fulano de tal, que é servo ministerial, se masturbou na minha frente. Só não fez mais coisas porque eu corri e fugi. Os anciãos, irmã, mas não podemos fazer nada, porque a palavra dela é contra dele. Vocês estão entendendo porque a organização das Testemunhas de Jeová, isso digo eu, é um paraíso para pedófilos? Vocês estão percebendo? É por isso que temos que continuar denunciando.
É que este é um assunto, Isabelle, que você tocou, que é dos que mais me tira do meu sério. Eu tenho 4 filhos. Eu sempre disse aqui no canal. Eu agradeço até a alma que nunca tocassem num filho meu. Porque senão hoje eu não estaria aqui. Então, este canal chama Adriano, a voz dos que não falam hoje. Você está falando, e eu quis que você viesse, porque eu escutei muitos dos seus testemunhos, do que você conta. E você é tão sincera no que conta, que eu percebo, sabe? Teve muitos entrevistados aqui. Eu percebo quando uma pessoa está sendo realmente verdadeira. E eu vi isso na tua forma de se expressar, não hoje, quando eu comecei a te ver. E por isso que eu quis que você estivesse aqui, não por causa de mim, mas por causa das milhares de pessoas que vão te ver por este canal. Então, eu quero que você continue. Os anciãos, na visita de pastoreio, lavaram as mãos, disseram, olha, não podemos fazer nada. Deixa o pedófilo solto lá no Salão do Reino para se masturbar diante de outras crianças. Foi assim. E aí, né, depois que aconteceu isso, eles falaram que não pode deixar que a gente vai cuidar da situação, a gente vai conversar com ele. Só que, Adriano, nunca soube dessa conversa. Meio que jogaram uma areia em cima. A minha mãe também, eu não sei o que acontece, a lavagem é tão grande que a minha mãe simplesmente também, como não deu nada, também abafou a situação. Eu tive que conviver com um pedófilo, dirigindo o campo, fazendo discurso lá em cima, às vezes até em arranjinhos. Eu tinha que trombar com ele porque minha mãe gostava muito da esposa. Então, aí eu, como criança, me calei, porque eu vi que eu não tenho voz aqui. Então, eu me senti culpada por muitos anos. Eu cresci, eu falei, será que foi culpa minha isso? Eu não sei. A gente se culpa por uma coisa que não tem controle. Ele me chamou, eu não desci a escada sem ninguém ver, sabe? Ele me chamou, ele estava de má intenção. E aí, né, nesse meio tempo, dos 11 para 12 anos, eu batizei com o estudo da esposa dele, inclusive, né? A esposa dele era minha instrutora, nessa época ficou mais fácil, né? Ela dirigia estudo juntamente com a minha mãe ali, então já tinha horas comigo. E ficaram pesando na minha cabeça, batiza, porque ficar em cima do muro, estar no mundo de Satanás. Então eu batizei muito por medo do Armagedon e medo de desagradar as pessoas ali, minha instrutora, minha mãe, anciãos que saíam no campo comigo, me elogiavam, falavam que eu era uma boa menina, que pregava muito bem, que eu sempre tive uma dicção muito boa. Isso aí, agora, quando eu faço meus vídeos, as pessoas, isso aí porque você tem que agradecer a organização, não tem que agradecer nada. Eu sempre tive boa dicção, eu sempre fui uma boa aluna na escola. Eu sempre soube falar muito bem, nunca tive vergonha de falar. Então, eu batizei ali sem saber a pergunta que era, como que Jeová é para você? Eu falava, meu amigo, mas sabe quando no subconsciente, que amigo é esse? Que amigo que eu não vejo, que amigo que eu não sinto, que amigo que permitiu acontecer isso comigo, sabe? Então eu ficava nessas coisas de criança, nessas noias criança. Eu tive que amadurecer muito cedo para muita coisa. E aí depois que passou esse episódio, passou-se um tempo, foi mais quando eu já estava mais velha. Aí essa irmã descobriu que ela estava sendo chifrada e ele só foi desassociado por causa do adultério. Aí, no meio do adultério, que foi buscando as coisas, um pessoal da rua, lá do bairro aqui vizinho, foi lá na porta do Salão do Reino contestar os anciãos. O que você vai fazer com esse homem dentro da sua congregação? Porque ele está mostrando o negócio lá para as crianças na rua da minha casa. Se vocês não der cabo dele, nós vai dar. Ele estava fazendo isso contra as crianças, Adriano, na rua da casa dele. No bairro? A mulher saiu do bairro. Ele estava se masturbando para as crianças do bairro. Do bairro, porque a rua lá era sem saída, as crianças ficavam brincando. E era servo ministerial, e fazia discurso, e tudo. Sim, servo ministerial. Aí ele só foi perdendo os privilégios por causa do negócio. Ele foi desassociado por causa do adultério da situação da esposa. Mas antes disso, os anciãos já tinham sido avisados pela tua mãe do que tinha acontecido. E os anciãos não fizeram nada e ele continuou. Não fizeram nada. Passou anos. Entendeu? Passou anos, ele mudou dessa casa. Aí eles venderam essa casa lá na roça que a gente morava, pegou o dinheiro e construiu essa casa mais para a cidade ali, nos bairros próximos, que a gente tudo era na mesma congregação. Sei. E ali, morava num beco sem saída, e as crianças brincam de bola, brinca ali, as meninas brincavam na rua, e ele,
a casa dele ainda não deu para construir muro, aí eles botaram aquele bambu. E as crianças ficavam brincando ali atrás do bambu. Aí ele pegava e botava um negócio para fora para bater as crianças, falar para as crianças chupar. Ele fez um monte de coisa horrível. Ou seja, quer dizer que ele violou, ele violou crianças, então. Não sei se chegou ao ponto de violar crianças, Não, mas ele assediava. Ele assediava as crianças, né? Não chegava a tocar, mas ele gostava de ficar mostrando o órgão para as crianças. Aí a ameaça pior dele foi quando ele mexeu com mulher de policial. Ele mexeu com uma mulher casada, era mulher de policial, a mulher contou, e aí que deu uma merda para ele, que ele ficou ameaçado de morte. Aí foi onde ele foi embora. Mas ele cometeu zoofilia. A cachorra, a esposa dele, depois que separou dele, contou pra gente tudo. A cachorra tava com o negócio estourado. Ela não sabia dizer o que estava acontecendo com a cachorra. Aí ele falou, isso aí deve ser algum gambá que comeu a parte íntima dela, alguma coisa. Ele coisou a própria cachorra de casa. Sabe? Eu já escutei de tudo aqui, mas hoje eu tô escutando o pior do pior. O pior do pior. O pior do pior. E ao final, então, ele foi desassociado, ele é testemunho de Jeová, ele voltou, você sabe alguma coisa? Então, pela última informação que eu tive da mulher dele na pandemia, ele foi embora, né, para o estado do Maranhão, e ele tá lá, inclusive até engravidou uma menor de idade já, né, se envolveu com porque lá as meninas, né, no Maranhão, você sabe a situação, como é precária, as meninas se vendem por muito pouco lá, porque passam fome. E como ele é aposentado, ele é aposentado porque ele não tem um corte, né, nos dedos, então se encostou muito cedo. E tá lá, ficou lá fugido, ele saiu daqui desassociado pelo caso da traição da mulher dele, não por essas atrocidades. Tinha que cortar outra coisa dele, não o dedo, né? Tinha que cortar outra coisa dele, né? Já que ele gosta de mostrar. Ficou impune, é isso que eu falo o tempo todo, Adriano. Ficou impune. E naquele momento da minha mãe contando para eles ali, irmã, é o seguinte, nós já vamos pegar ele para conversar e a irmã amanhã vai fazer um boletim de ocorrência que a gente vai entrar com o caso, a gente vai ter todo o apoio possível para poder resolucionar esse caso. Não, deixa nas mãos de Jeová, deixa com a gente. Inclusive, um ancião que pegou meu relato, né, com a minha mãe, nessa visita de pastoreio, morreu com o meu relato. Morreu faz 4 meses atrás. Então, eu falei, poxa, aí fica... Entendeu? O cara foi para uma cidade de terra de sem lei. Você conhece lá, no Nordeste, é para lá que vai a melhor pessoa do mundo. Porque lá não tem policiamento, o povo anda tudo fora da lei, e lá ele não vai ser pego nunca. E já tá com uma menor de idade. Isso é. Só que é o seguinte, viu? O pior de tudo, você passou por uma experiência terrorífica, mas o pior de tudo é que hoje em dia essas coisas ainda continuam acontecendo dentro desta organização. E, embora eles tentem disfarçar ainda com novas instruções, eles ainda são orientados a, quando são conhecedores de um caso de abuso de pequenos, em vez de ir direto para a polícia, tem que entrar com o departamento legal de Betel, primeiro, para depois ver o que vai fazer. E para saber se tem 2 testemunhas que viu. Eles dizem que uma das testemunhas é a própria criança, já serve. Mas tem que ter outra pessoa que viu. Agora eu pergunto, Daski, não te surpreende que quando é que um abusador vai abusar de uma criança com uma pessoa para saber, perto? Ele sabia, você vê que ele esperou o dia, viu lá que eu tava ouvindo televisão lá em cima, opa, a menina tá cedo aí em casa, a mãe vai demorar a chegar, porque ele sabia os horários, eu ainda era meio leiga de saber horário, eu não via muito bem horário, então ele já sabia, ele planejou tudo certinho pra ninguém ver mesmo, como que ele ia fazer um negócio desse na hora que a minha mãe estivesse em casa, meu padrasto estivesse em casa, a mulher dele, não ia fazer nunca isso. E uma pergunta, Daski, você como criança nessa época, isso afetou teus estudos, afetou teu medo de voltar para casa, afetou muito do teu psicológico? Olha, digamos assim, que eu não me deixei afetar, porque eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada. Depois que eu vi que eu tinha isso já é uma demonstração, afetado, né? uma demonstração de que te afetou. Uma pessoa abusada se sente culpada. Isso já é um problema que ele causou no teu cérebro. Percebe? Eu fingi demência. Eu fingi que, tipo assim, tá bom, se é para ir conviver com ele, eu simplesmente deixei apagar.
eu apaguei isso de mim, assim, eu falei, não, isso não aconteceu. E segui minha vida convivendo com eles. Convivendo lá, jogando carta em casa, em reunião, sabe, em tudo. Isso eu fico pensando, por que eu não... Eu me culpo ainda, por que eu não agi diferente? Por que eu não expus mais e lutei por mim? Não, eu era uma criança retraída, eu sempre soube esconder tudo. Tanto que eu acho que por eu ter sofrido um abuso pior, eu achei que talvez isso foi a menos, sabe? Eu passei coisa pior, eu acho que isso é menos, dá para passar. Eu mesmo, criança, tendo que fazer isso na minha própria cabeça, ser minha própria psicóloga, ser minha própria tudo, entendeu? E nem ter um achego de mãe, porque minha mãe não acreditou até o momento quando o ancião falou, não tem testemunha? Ah, então fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né? Ela falou, posso fazer nada também, filha. Então ficou abafado a minha situação, entende? E minha mãe se culpa muito. Ela pede perdão até hoje pelo que ela fez comigo, porque ela passou vários abusos quando criança. E ela falou, eu como fui abusada, não sei por que eu não te dei ouvido. Não fui capaz de acreditar que um irmão do salão poderia fazer isso com você. E é por causa da lavagem. É por causa que, isso só acontece na católica, isso acontece lá fora, aqui é o reino de espiritual, aqui é o paraíso espiritual. Então, criou-se essa neura nela de que isso não ia acontecer. E se aconteceu, pode ser engano meu. É engano da minha filha. O irmão jamais faria isso. Entende o que aconteceu? Então, tive que aprender a conviver com isso. Eu fiquei sabendo de um caso, sabe? Que isso que você acaba de contar, eu sinto muito, viu, que isso tenha acontecido contigo, Dasky. Eu não sabia disso, hein? Desculpa, eu não sabia, e me tocou o coração, hein? De verdade. Sinto muito que você tenha passado por isso, de verdade, eu sou pai. Dói na minha alma. Esse canal tem um lema, um ditado que eu falo aqui, que diz o seguinte: se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Então, dói em mim escutar isso, né? Que eu já escutei aqui muitas histórias. Mas olha, eu fiquei sabendo de um caso que eu vivi pessoalmente, eu vi, que a neta estava sendo abusada pelo o amigado da avó dela. Sendo abusada. E quando se destapou tudo, a avó não acreditava na neta. Não acreditava na neta. Era estarrecedor. Eu fiquei destroçado quando fiquei sabendo daquilo. Lá no Brasil, eu tô aqui na Espanha, lá no Brasil. Aí no Brasil. Ou seja, isso não é tão anormal assim. As crianças, muitas vezes, são tidas como o quê? Tá falando bobeira. Essa pessoa não. Olha a reputação, é ancião, é servo ministerial, é casado. Você acha que vai fazer isso com uma... Eles desmerecem a palavra de uma criança. Né? E com certeza hoje esse teu testemunho está chegando no coração de muita gente que viveu coisas parecidas à tua. Mas a live é tua hoje, você pode contar e desabafar aqui tudo que você viveu. Porque depois de tudo isso daí, tua mãe não acreditava muito, ou era muito permissiva nesse sentido, de vamos tocar a vida, deixa isso para lá. Como foi tua adolescência, então? Tua integração na organização, assumir o papel de testemunha de Jeová, que eu vi que você falou no TikTok, você era até um pouco tóxica como testemunha de Jeová. Eu era chata, eu era muito certinha. Eu era comparada com aquela menininha das histórias bíblicas que buscou o profeta, porque eu assim que o momento que eu me batizei, eu entendi que ali eu tinha que ser correta. Quantos anos mesmo você se batizou? Quantos anos? Com 12 anos. 12, criança, né? 12 anos se batizou. E aí? Aí nisso começou aquela coisa de pregação e, querendo ou não, eu comecei a ter um hiperfoco, né? Porque eu tenho um hiperfoco nas coisas. E ali, nossa, eu vendo o paraíso e tudo, e eu querendo falar para as pessoas, e eu ficava brava com meus coleguinhas de escola, mas por que você está na crente? Você tem que vir para minha religião. Lá vai ter o paraíso, você não vai para o céu. Sabe, eu era muito chata, eu era muito bitolada com tudo, e fiquei insuportável de conviver. E chegou a maioridade, assim, quando eu tinha 14, 15 anos, foi a época que começou a entrar muito testemunho de Jeová, estudamos todos juntos numa mesma escola, e aí começou a derradeira, né? Eu sendo perseguida por filha de ancião, porque eu falava mesmo, eu não tinha nada para elas me usar de acusação, porque assim, lá na minha escola, se alguma via a outra fazendo,
você não vai contar isso porque eu te vi fazendo isso. E comigo não, elas se quebravam porque eu não ficava, eu não falava palavrão, eu nunca tive nenhum tipo de conduta que pudesse usar contra mim. Aí elas estavam na minha mão, porque quando eu falava, eu via as coisas, elas não tinham como me ameaçar em nada, porque eu tinha uma conduta correta. E eu falo, eu acredito que é de mim isso, não é, porque era testemunha de Jeová, não. Porque tem testemunha de Jeová, igual as meninas do salão lá, né, as filhas de ancião, sabia a mesma coisa que eu, mas não se inibia de fazer as coisas, ficava, beijava na boca, teve umas que experimentou cigarro, que eu vi, sabe, faziam de tudo. E isso não inibe ninguém. Bíblia, religião não inibe ninguém de fazer as coisas, é a índole de cada um. E a minha índole é essa, eu não acho correto fazer certas coisas que meu corpo é meu tempo. Eu não vou fazer para poder afetar meu corpo. E aí, então, quando eu vi aquelas coisas acontecendo, aí eu falava, ó, você tem tal dia para falar para você, ó, eu segui os passos de Mateus ainda, ó, eu vi você fazendo, tá errado, Jeová não vai aceitar suas ofertas, você tem que contar para o ancião, viu? Se não contar, eu vou contar. Eu era bem desse nível mesmo, sabe? De entregar todo mundo. Dedo duro. Dedo do X9, X9 é foda. Testemunho de Jeová, bitolada, dedo. Você era Maria da família Onete. Marionete, exatamente. Marionete. E aí? Aí eu fui vendo o que acontece. A gente começa a ter muita convivência com as pessoas e ver que aquela cortina de famílias felizes são mentiras. Dormia em casa de ancião, pau quebrando, briga. Eu, nossa, a família parece tão feliz. Aí dali já começou a mudar minha percepção sobre as coisas. Aí esse episódio com essa pioneira regular, que eu quando eu assinei nas férias, aquela expedição rápida de auxiliar, para fazer um mês de auxiliar, e fui para lá para passar um mês. Eu não aguentei uma semana, porque ela se fingiu uma coisa que não era. E eu acredito que o que acontece? Ela entrou muito já velha na organização, ela entrou depois dos 40. É a história que você contou no TikTok? Isso, do caderninho preto. Conta para nós. Conta para nós. Como é que foi? Você foi servir na casa de uma pioneira. Ela era pioneira especial ou regular? Regular. E ela estava num lugar de necessidade? Não, era uma cidade vizinha aqui. Aí ela só chamou para passar umas férias com ela e me ajudar nas horas. Porque ela era da minha congregação. Você só com 15 anos? Sabia... Hã? Você tinha 15 anos? Tinha 15 anos. Conta para nós. Só que como a gente não teve o contato assim de geral com ela, a gente não sabia que ela saiu dessa congregação nossa por causa de problema com outros irmãos. Não, a gente não sabia disso. E ela fazia cabelo com a minha mãe. Então ela sempre veio fazendo cabelo com a minha mãe e tal. E aí nesse dia ela veio fazer o cabelo. Aí eu contei, toda animada fulana. Eu saí de primeiro auxiliar e tal. Então, por que você não vai lá para casa, passar um mês, aí você me ajuda também, que eu tô de regular, né? E a gente faz as horas juntos, você dorme lá em casa. E fui dormir na casa dela, minha mãe deixou, porque, né, como sempre, é irmão, a mania de confiar em irmão. O que vai acontecer na casa de um irmão, né? Ninguém imagina que poderia acontecer o que eu passei. A mulher totalmente era maluca. No primeiro dia, eu entrei na casa, eu sou sensitiva e senti que tinha coisas escondidas ali. E as entidades me contou isso. Pelo que eu contei, assim, um pouco, que eu falei com algumas pessoas de outras religiões de matriz africana, essa mulher adornada, bonita, que veio nos meus sonhos falar, e a figura capetosa atrás, era a pombagira, porque ela estava invocando essas entidades para fazer mal para os irmãos. Essa mulher, essa pioneira, tinha um lado escuro, tenebroso. Oculto. E você, ao entrar na casa, já sentiu aquela nuvem negra, aquela tensão negativa. Isso. Olha, isso que você está falando, muitos de nós sentimos. Hein? Eu muitas vezes, olha, que eu chego numa casa, você percebe o espírito que é ali, que você tem vontade de ir embora dali o antes possível. É assim ou não é? E aí, o que aconteceu? Você chegou ali, aquela pioneira que era o exemplo, que era tudo, já mudou o ambiente? Mudou o ambiente. Aí eu dormi aí embaixo porque ela botou um colchão no chão. Aí embaixo do meu travesseiro fazia uns barulhos assim, sabe? Aí meu pai Jeová, e aí eu já não passava nem alfinete, morrendo de medo, porque coisa. Aí fomos pro campo no outro dia. E aí, assim, ela viu que eu acordei assustada no dia. Que ela olhou para mim
que é que você tá sentindo? Você tá bem? Aí eu falei, não. Mas porque de noite, o bem. que tinha acontecido de noite? Que você falou que uma voz falou para você algo, de um Sim, caderno, não sei o quê. Fale para ela me deve. Pergunte para ela do caderno preto. Foi o trem que ela estava invocando. Ó, Falou eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que vai assistir você. Já vou avisar de antemão, porque você não deve ter escutado. Vai ter gente que vai falar assim, essa menina tá louca, precisa de tratamento, não sei o que, não sei quanto. Ou ela tem influência demoníaca. Ela tem cor. O Satanás dominou ela porque ela abandonou Jeová. E não. Ela tá contando coisas que acontecia com ela dentro da organização. Não é agora, não, hein? Dentro. Né? Lá dentro. Então, aí veio essa voz aí dizendo para você, cuidado, que tem um caderno preto aí que é o bicho. E você ficou, então, de orelha em pé. Eu fiquei, nossa, mas que estranho, né? Aí foi passando a semana, e ela foi me tratando muito mal, Adriano, muito mal, gente, eu não gosto nem de lembrar. Eu passei o pão de abamação na casa dessa mulher, dela pegar, eu lavar a louça, ela relavar toda a louça que eu tinha lavado. Ela desligou a luz, a energia da casa quando eu tava tomando banho com o meu cabelo cheio de shampoo. Falou, sai daí, querida, você não tá no resort, não. Que hora você vai sair daí? Só vou ligar a luz quando você sair do banheiro. Sabe? Eu passei, meu Deus, como eu vou falar? E eu nem contei no relato, eu já tinha pedido na terça-feira para ligar para minha mãe, ela não deixou ligar para minha mãe. E aí. Você ia ficar quantos dias lá? Quantos dias você ia ficar? Então, eu ia para passar um mês, mas já chegou na terça-feira, já queria ligar para minha mãe, me buscar, ou eu ir embora de algum jeito, porque estava muito pesado o clima na casa, as coisas se mexiam, as coisas faziam barulho, caía coisa na cozinha. E o pior de tudo é que eu acho que ela sabia que eu senti que eu sabia, mas ela fingiu demência. Porque ela sabia com o que ela estava mexendo. Ela não era burra, ela sabia com o que ela estava mexendo. Né? Querendo comer de 2 mesas. Aí pegou, aí foi na quarta-feira de manhã, eu falei, olha, vou ligar, aí eu pedi para me ligar para minha mãe, a gente foi pro campo, depois do campo aí teve uns episódios lá dela começar a ter umas crises, e aí quando ela pediu para eu pegar um limão na parte de baixo da casa, eu falei, nem eu sabia que tinha parte de baixo da casa, porque ela não me apresentou a casa. Eu percebi que estava usando só o quarto, o banheiro e a cozinha. A sala não tinha ido e nem a parte de fora da casa. Aí ela falou, tem um pé de limão galego, que é um limão meio laranja. Pega ela para mim para botar na linguiça. Aí eu desci para ter o pé de limão, que eu percebi que tinha um porão debaixo de onde a gente dormia. Aí eu falei, tá explicado. Aí eu tentei olhar pelas frechas, mas não deu para ver muita coisa. Mas eu vi que tinha muito bagulho lá dentro, muito. E aí ela pegou, o que você tá olhando aí? Ela já veio lá da varanda, assim, o que você tá olhando aí? Aí eu falei, não, eu tive impressão de que eu vi alguma coisa, porque o tempo todo eu tava olhando, mas sabe que você tem a impressão que tá vendo alguma coisa assim? Tem uma presença? Sim. E era muito gelado o ar que vinha do quartinho, muito gelado, muito mesmo. Aí peguei e falei, não, vou embora, antes que ela me xingue de novo, subi correndo lá e entreguei os limão para ela. E aí ela permitiu ligar para minha mãe, né, de noite. Mas o caderno preto? O caderno preto foi aparecer na hora que eu fui ligar para minha mãe. Porque quando eu olhei a estante, o caderno estava do lado do livro Revelação e do Proclamadores. Sabe aquele livro da capa verde? Eu creio que era o Proclamadores mesmo. Aí estava no meio. Aí eu achei que era uma agenda, e eu já fui, viu, essa é uma agenda para poder discar o número da minha mãe, eu já ia pegando. Não, isso aí não é agenda não, e deixa que eu disco o número da sua mãe, e discou o número da minha mãe. Aí eu falei, tá, oi mãe, ela tá com saudade, filha? Eu tô, mãe. Você quer vir embora? Mãe, eu quero. Você tá precisando de mim, mãe? Disfarçando, porque ela tava na cozinha, e a cozinha dava pra escutar. Eu não ia falar no telefone que tava passando as coisas que tava passando lá. Né? Aí, não, mãe, vai precisar que eu vou embora? Ela, você quer vir embora? Aí, filha, mas eu não vou poder buscar, porque a minha mãe não tinha carro. Aí eu desliguei, tá bom, mãe, eu vou falar com ela para me levar embora. Desliguei o telefone. Na hora que eu desliguei o telefone, Adriano, o sofá dessa mulher começou a fazer um barulho como se tivesse vários insetos e ratos dentro do sofá. E aí eu, fulana, vem aqui ouvir isso, acho que tem algum bicho, algum negócio no seu sofá aqui. Quando ela chegou na porta da sala, o sofá cessou o barulho. Deus me livre. Agora quem não passa agulha aqui é em mim. Aí eu falei, não.
Cara, me acelera o coração, porque é muito ruim passar por isso. Ataque espiritual, gente, não é brincadeira. O povo desacredita, mas só quando você passa, é horrível. Aí ela pegou, saiu fazendo assim, brava. Aí eu falei, viu, então, a minha mãe falou que tem que me levar embora, que ela tá precisando de mim. Eu ouvi, mas só vou poder te levar na sexta-feira, que é o único lugar o único dia que eu vou voltar para a cidade que você mora. Aí tive que passar mais um dia lá. Quinta-feira de manhã amanheceu, aí a gente foi pro campo. Mas eu vi que você contou no teu TikTok que ela explicou pro seu caderno negro, caderno preto. Então, vou chegar nessa parte, porque foi na quinta-feira, depois da reunião, que ela me contou sobre o caderno. Porque aí ela veio e falava, você estava tão interessado nesse caderno preto, porque depois passou reunião, aí eu peguei caneta emprestada para ela, depois deu confusão da caneta. Assim que o sonho da voz que falou para você. Que tinha o caderno e aí viu o caderno. Tinha um caderno preto, você viu o caderno preto lá. Porque você não tinha nem entrado naquela sala, né? Não, ela não podia assistir televisão. Eu falei, quando eu não puder assistir televisão, ela, não. Televisão, não. Eu não ligo muito televisão aqui em casa. Então, eu só ficava no quarto, sentada a caminha de solteiro, ficava encostada assim na cama de casal dela, assim, olhando pra parede. Porque ela não deixava ir pra sala. Aí eu falei, nossa, gente. Depois que eu fui perceber isso, né, mais velha, que eu tava só usando duas partes da casa, o resto ficou esquecido. Aí, quando ela chegou depois da reunião, aí ela veio com o caderno. Eu vi que você tá bem interessada nesse caderno aqui. Eu vou te contar. Aí ela abriu assim o caderno, aí tinha um lado de nomes de feminino e um lado com os nomes masculinos. E nesse caderno eu identifiquei o nome de duas pessoas. O do ancião, que perseguia a minha família, né? Perseguia minha família. E da pioneira que estudava comigo. A tua instrutora? A tua instrutora? Não, uma menina que era pioneira regular. Que ela tinha diabetes, ela tem diabetes e tudo, ela estudava comigo e era da mesma congregação, só que eu não sabia que ela tinha ficado na casa dessa irmã. Certo. Aí eu olhei assim, por que esses nomes, fulana? Então, esse aqui é o nome de todos os irmãos que me fizeram mal e alguns trabalhos já estão sendo feitos. Vão pagar tudo, trabalhos. Ela falou isso pra mim. Trabalhos estão sendo feitos. O caderno preto era uma lista? Lista com nomes. De vítimas para ela. De vítimas, que ela ia fazer alguma coisa. E eu acredito que deu certo com alguns, porque esse ancião que eu tava lá, quase que eu falo o nome dele. Esse ancião que tava o nome lá, ele era problemático mesmo. Ninguém gostava dele. Ele deu muito problema pra minha família, comigo tive problema com ele, porque eu entregava as filhas dele lá na escola. Aí ele ficava bravinho, porque ia perder o privilégio dele, então ele acoitava as coisas das filhas dele. Então, ele teve problema com ela também. E depois eu perguntei para minha mãe, depois que eu contei o relato, eu falei, mãe, você lembra da fulana? Aquela maluca? Lembro. Então, por que ela teve problema com esse ancião que a gente teve também? Porque parece que ela estava dando meio que bote em um estudante que tinha acabado de batizar, não tinha nem secado a água do corpo do batismo, e já queria se casar com ele para pegar, E aí esse ancião sentiu o drama e meio que encurralou ela, porque ela estava indo sozinha limpar a casa desse recém-batizado. Ela ia sozinha ficar os dois lá. Aí ele não gostou da ideia, sabe? Sim. Aí seguiu ela. E eu não sabia disso. Aí tava lá o nome dele e alguns trabalhos estão sendo feitos. Imagina eu, com a comida da boca, eu vendo tudo isso assim, Aí eu falei, eu vou ficar bem quieto, senão meu nome vai parar nessa lista daqui a pouco. E o trabalho que ela fez para ele perdeu emprego. Ele perdeu emprego, o carro dele quebrou do nada. Ele teve muita ré financeira, esse ancião aí. Você tem ideia de chegar ao ponto de gente fazer cartinha, recorte de jornal e botar embaixo da casa dele para ameaças. O pessoal ameaçava ele por carta. Sei. Aí eu falei, gente... E aí foi isso que aconteceu. Aí quando ela me levou embora na sexta-feira de manhã para casa, a hora que ela virou as costas, eu contei tudo para minha mãe. Mãe, é maluca, é isso, me maltratou, me deixou com shampoo na cabeça, eu não podia tomar banho, não deixava eu ligar para a senhora, fui falando tudo para minha mãe. Ela não chegou nem na casa dela, na hora que ela chegou, minha mãe bateu no telefone lá. Fulano, é o seguinte, você tirou minha filha da minha casa para fazer isso aí? Você é caderninho preto, você vai ver você esse caderninho preto já daqui a pouco, sua caveira tá feita, só que minha mãe arregaçou com o telefone. Aí ela, pois bem, a sua filha é uma ladra,
que ela veio, pegou e roubou minha caneta. A caneta que eu tinha pedido emprestado para ela e eu esqueci de devolver, por causa, imagina, eu com 15 anos escutando que ela faz trabalho para os irmãos no caderno preto. Aí eu falei, eu fiquei assustada, eu queria ir embora daquilo ali o mais rápido possível. E o engraçado, Adriano, que depois que ela contou, revelou isso, eu dormi de quinta para sexta tranquila, a casa não fez barulho. É como se eu precisasse saber disso, sabe? É muito estranho. E aí, depois que minha mãe fez isso, aí ela foi lá, pegou a caneta de volta, minha mãe ralhou com ela, e aí a minha mãe, como assim? A minha mãe nunca chamava reunião para os anciãos, porque os anciãos cortavam o cabelo com meu padrasto. Aí, quando o ancião já sentava lá para cortar cabelo, aí lá vai a minha mãe. Então, assim, ó, minha filha foi na casa da irmã tal, tem caderno preto, tem nome do irmão que tem da nossa congregação, tá lá no nome. Minha mãe foi falando tudo pra ela. Aí, essa irmã aí, problemática, irmão, problemática. Já temos um monte de relato, a gente vai ter que passar para a congregação dela, mas eu nunca soube do que aconteceu com ela, porque ela é de outra congregação, de outra cidade, né? Mas ela teve problema com um monte de gente. Teve problema, inclusive, com a esposa desse servo ministerial que me assediou, que ela era manicure. Ela quis processar essa irmã porque a irmã parece que machucou o dedo dela lá e deu um maior problema, uma bafafá. Sabe? Muito bafafá com ela. Ela é problemática. Eu creio também, Adriana, que ela tinha um pouco de esquizofrenia. Eu creio. Sim, não era normal, não. Mas ó, uma coisa é ter esquizofrenia, outra coisa é você escutar as coisas que você escutou na casa dela, porque no relato que eu escutei que você contou, você disse que cada noite você nada te deixava dormir? Não. Na noite de quarta para quinta, apareceu um trem horrível, uma sombra no canto da parede do quarto dela. Eu dormi suada, porque eu dormi com a coberta assim, ó, toda tampada, assim, ó, com medo de tudo que eu tava vendo, ouvindo, e as coisas cochichando, assim, cochichava. Eu escutava vozes, sabe? E eu, meu pai, Jeová, eu orava, Jeová. Outra coisa que eu percebi de estranho, ela não deixava orar, ela não orava em voz alta na casa dela. Uma vez eu falei, vou orar pra gente poder jantar. Não precisa, faz sua oração pessoal. Ela não deixava orar em voz alta, porque ela tava em 2 mesas, Adriana, tava em 2 mesas. E vai saber o passado dela, né? Porque ela veio depois de 40 anos para a organização. Vai que ela tinha um pezinho lá, né? Mexia com as coisas, porque ela sabia fazer trabalho. Sim. E ninguém sabia. Olha, aqui tá aparecendo um montão de comentários de todo tipo, sabe? Pessoas que estão dizendo que realmente essas coisas acontecem, outros estão dizendo que isso é coisa de gente que acredita, testemunho de Jeová, de crente, não sei o que. Olha, eu, né, particularmente, minha opinião, eu sei que o mundo espiritual existe, assim como existe o mundo, existe o mundo espiritual. Eu já não acredito mais, né? Eu sempre falo aqui no canal, talvez você nunca me escutou, mas eu hoje creio num ser supremo, amoroso, perdoador, misericórdia. Não creio mais no Jeová ensinado pela testemunha de Jeová. Um Deus sanguinário, um Deus que matava criança, que matava... É um Deus que só de guerra, pedia... Jeová. Isso eu não acredito. Eu falo de mim, mas se você acredita, eu te respeito a todo mundo. Mas não acredito mais nas placas de igreja também. Tem esse detalhe. Agora, que eu acredito no mundo espiritual, totalmente, porque eu também vi manifestações. E alguns dizem, não, é esquizofrenia, é não sei o que, não sei quanto. Não. A esquizofrenia é uma coisa. Agora, uma mulher falar com uma voz de homem, por exemplo, e derrubar 2, 3 com força de homem, possuída por demônios, eu vi. Então, podem falar o que quiserem. Agora... tem possessão na Bíblia. É uma coisa que, gente, não pode dizer que não existe. A testemunha de Jeová quer apagar uma coisa dessa, assim, dizer como tabu. Mas tem possessões. Os apóstolos expulsavam demônios. Existe, gente. Só porque agora, hoje eles pensam assim, hoje em dia não tem milagre, não tem nada. Isso também não pode existir. Tanto que quando acontece caso, quando eu contei esse relato no TikTok, várias pessoas ex-TJs vieram falando, viu? Aconteceu uma vez na congregação, uma irmã caiu endemoniada dentro do salão do reino. Eles não sabiam o que fazer, Adriano. Eles não sabiam o que fazer. Porque não tem, é um tabu para eles acreditar que isso possa acontecer. Eles não expulsam, não faz nada. E aí fica aquela, ai meu Deus, ai, o que está acontecendo? Entendeu? Sei. Uma coisa, Daskin, aliviar um pouco, porque você me deixou aqui, ó.
Mexer com o mundo espiritual não é fácil, não. Você me fez lembrar, sabe do quê? Da época que eu era adolescente, eu tinha 12, 13 anos, né? Lá em Marília, na rua Gaspar de Lemos, de Marília. Eu juntava lá eu, Silnei, Circinho, Dedu, meu primo Du, a moleca, o Ricardo Coelho, todo mundo lá. A gente se sentava debaixo de um poste, assim, às 9 da noite, e ficava contando história de medo, sabe? A gente ficava contando. Aí a hora que dava, mais ou menos às 10h30, 11, que a mãe chamava para entrar, a gente tinha uns 11, 12 anos, a gente saía tudo como se não tivesse medo, né? Mas ia cagando de medo para cá, depois nem dormia direito de lembrar das histórias. E você tá deixando eu assim hoje, hein? Cuidado. Assim que, ó, eu queria saber de você agora também, um pouco daquilo que você conta no TikTok. Que você era bastante bitolada, mas que você também enfrentava, que você contradizia, que você via as coisas, não ficava quieta. E como foi para que você chegasse até que você está aqui hoje com a gente? Como é que foi a tua história? Então, já peitei ancião, porque uma vez ele subiu na tribuna para falar que Linkin Park, Skid Row era músicas do diabo, que isso poderia fazer a gente tropeçar, perder nosso foco no paraíso. Aí eu peguei, fui lá, imprimi tudo que tinha de letra de música dessas bandas, porque eu amo essas bandas, sou fãzaça do Linkin Park. Aí quando eu vi aquilo acontecendo, inclusive foi o irmão que me batizou, aí eu falei, fui lá na casa de outro ancião, falei, ele vai ter que provar isso para mim, porque não tem publicação falando nada sobre isso, que é do diabo, nada disso. E olha as letras da música. Aí o irmão foi olhando, não tem nada nas letras da música. Aí eu falei, então, como que ele fala que é do diabo? Ele sobe na tribuna para falar uma coisa que é pessoal dele. Então, aí, ali eles foram vendo que eu era muito, sabe? Eu não deixava passar algumas coisas barato. E pregava na escola, tem dia de Halloween. Preguei no dia de Halloween, levei o grande instrutor, fui pregar na escola. Eu tô aqui, mas não era porque eu queria estar aqui, é porque vale nota. Mas olha o que vai acontecer com as pessoas que comemoram esse dia das bruxas, dia do diabo. Eu era totalmente assim, bem esquisita. Aí passou-se um tempo, né? Aí cheguei aos meus 18 anos e a minha casa já era um quartel-general. O meu padrasto é narcisista, né? Como eu contei alguns pedaços lá no meu TikTok, o meu padrasto é narcisista, inclusive a minha mãe, graças a Deus, eu consegui livrar minha mãe de uma seita e de um homem narcisista. E ela assinou o divórcio, porque aquilo lá é um prato cheio para narcisista. E ainda mais quando se adquire poder. E ele se tornou servo ministerial. Então ele estava por dentro das coisas da organização. E eu não podia fazer nada. Eu não podia sair com o arranjinho. Eu não podia, vou dormir na casa de fulaninha, tá? Não, porque você vai fazer isso, isso, isso. Eles já falaram que eu ia fazer várias coisas erradas. Os irmãos chamavam para comer uma esfirra, um negócio, não podia. Então, a casa virou um quartel. E fui crescendo triste, fui me adefinhando. E com 16 anos, eu tentei suicídio. Porque eu não aguentei mais. Por quê? Não aguentei. O que você sentiu? Sabe, quando assim, eu não sentia mais esperança em nada, eu achava aquilo tudo perdido, eu só me via triste, tendo que ir arrastada para campo. Eu ia arrastada para campo, eu ia arrastada para reunião. Eu várias vezes menti, e eu me sentia culpada por mentir, falando que eu estava com enxaqueca e eu não estava com nada, para não ir para reunião. E então eu fui vendo aquilo, foi me doendo, eu fui vivendo uma mentira. E é o que eu falo muito no TikTok. Nós, testemunhas de Jeová, somos perfeitos mentirosos. Sabemos ocultar muito bem os nossos sentimentos. Para a mãe da gente, a gente está feliz, está gostando de servir a Jeová. Mas por dentro a gente está corroído, a gente está morto por dentro. E quando eu vi que eu estava virando babá, porque aconteceu, minha mãe teve uma filha surpresa. Eu era uma menina de 16 anos que tinha responsabilidade de escola, responsabilidade com a minha irmã, responsabilidade com a congregação, responsabilidade com o meu padrasto. Então, eu estava me tornando uma mini mulher sem estar casada, sabe? E isso foi muita pressão para mim. Aí, quando eu fiz 18 anos, arrumei meu serviço, aí ele já começou com as implicâncias, porque eu conheci o meu marido, Fabrício. Conheci ele num congresso, né? E um amigo em comum foi o cupido e foi juntando nós dois. Porque até então meu marido não era interessado em mim. Ele estava vindo para nossa cidade para se interessar em outra irmã.
Mas daí a maluca aqui entrou no meio. Aí foi quando eu conheci meu marido, e nosso namoro teve que ser muito rápido, muito intenso, porque não tivemos apoio de ambas as partes. A minha sogra no início apoiava. Aí quando eu mudei para a cidade para ficar perto do meu marido, eu fui morar na casa de umas irmãs lá na cidade. A minha sogra se transformou, minha sogra não queria, a gente não podia se ver, então a gente teve um namoro conturbado. Eu e Fabrício ficamos em 4 restaurantes alguma vez, foi muito. Porque não dava para namorar, não deixava a gente sair. Eu podia sair na época lá porque eu estava longe da minha mãe me excomungou essa época. Minha mãe falou, você não é minha filha. Eu não te reconheço, Isabel. E eu fui embora, fui expulsa de casa com 18 anos. Por causa do Fabrício, porque eles não concordavam. Meu padrasto falava, você não vai namorar com Jopia Halim, você tem que arrumar um homem para você, você quer arrumar isso para você? Sabe? Ele queria se meter até no que eu devia me apaixonar ou não. E bem estranho, mas enfim. Nunca te assediou, não, né? Não, nunca assim, sabe? Mas ele fazia elogios, tudo, sabe? Ai, linda. Me chamava de Lady in Red, porque eu tinha um vestido vermelho. Ele me chamava de Lady in Red, não sei o que, com aquela música africana. Mas, assim, nunca me tocou, nunca não fez nada, sabe? Ele era bem na dele, só que ele era muito narcisista. E aí ele começou a ter um ciúme. O ciúme que ele tinha com a minha mãe, ele tinha comigo. Os irmãozinhos não podiam chegar em mim para conversar, eu não podia ir para os lugares. Então ele começou a ter uma propriedade sobre mim. Uma obsessão. Ele teve uma obsessão por mim. E aí, nisso, eu peguei, me vi triste ali. Aí, antes de me mudar para São José, tentei um suicídio, passei a faca no meu pulso, quase peguei tétano, porque inflamou. Mas, olha, uma coisa eu quero dizer. Já que você está tocando nesse assunto, que acontece mais do que a gente imagina, vai aqui um aviso, uma súplica a todos aqueles que estão sofrendo os efeitos de uma seita de autocontrole mental ou de qualquer trauma na vida, que esses sentimentos podem vir à nossa mente. Por favor, busquem ajuda. Não acabem com a tua vida. Não acabem, por favor. E essa não deve nem ser uma opção. Busque ajuda médica profissional da saúde mental. Busque pessoas que não te julguem e que só te escutem. Esse é o apelo que nós fazemos. Isso de acabar com a própria vida não deve ser opção. Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso também. E só com a ajuda, amor de pessoas, com a ajuda da Surane, minha mulher agora, com a ajuda do meu amigo Oscar e da esposa dele, Laura, e da filhinha Rael, com o trabalho que eu não parei de trabalhar, com os companheiros de trabalho, com a ajuda do Dr. Pablo, psiquiatra, Dr. Omar, psicólogo, que me encaminhou para o psiquiatra, com a ajuda médica, eu pude melhorar. E eu oriento a todos que não deixem que esses sentimentos dominem o teu ser, porque então você pode terminar realizando aquilo que não se deve fazer. Né? Como foi o caso de Tiago, que era do TikTok, Testemunho de Jeová. Você lembra dele, do Tiago Moreninho? Não o da barba, não. O Tiago Barbudo, não. O que é do Rio de Janeiro. Esse não. É o Tiago Moreninho. Ele acabou com a própria vida. Então, aqui foi bom que a Dask falasse sobre isso, porque não devemos deixar que isso aconteça. Eu precisava falar isso, sabe, Dask? Porque senão as pessoas começam, alguns podem estar aí já com esses sentimentos e falar, não, vou fazer. Não, por favor. A Dask está contando isso como um alerta de que, olha, ela conseguiu sair disso aí. Olha ela aí hoje, ó. Tá casada, tem família, tá super bem. A gente viu o TikTok dela lá aí dando a volta por cima. E tá aqui contando a história dela. Pode continuar. Eu até escuto isso, muita gente fala, das que a gente vê esses relatos, a gente nem vê, nem acredita que você assim, é boba, brinca, rifa, agora pega, faz até graça com tudo que você passou. Porque eu falei isso, só me fez me tornar o que eu sou. Eu não queria ter passado, mas eu passei e isso me tornou o que eu sou hoje.
Isso pôde me ajudar em todo o processo de libertação, de me libertar espiritualmente dessas correntes que eu fui doutrinada. Não foi uma escolha minha. Eu fui obrigada pelas escolhas da minha família. Então, isso, sabe? Hoje eu vejo, poxa, ainda bem que não deu certo, ainda bem que na hora meu irmão entrou em casa, brigou comigo, e, sabe? Mas, enfim, eu levei um sermão do monte dos anciãos, foram totalmente insensíveis nessa época, eu adolescente, tendo que tomar um sermão. Pô, você está sendo ingrata, você está sendo ingrata pela vida que Jeová te deu? E não era isso. Eu queria poder gritar, falar tudo que eu estava sentindo ali, que eu estava cansada daquele lugar, que eu estava cansada daquelas pessoas, que eu estava cansada do meu padrasto, fazendo divisão dentro de casa. Ele me botava contra a minha mãe. A minha mãe e eu eram pé de guerra em casa por causa do meu padrasto. E isso foi me sufocando. E sabe, aí eu vi que eles totalmente inacessíveis, eles não têm experiência nenhuma para lidar com pessoas que estão com um psicológico quebrado. Eles não têm formação de nada. E acabaram de me enterrar ali no dia falando que eu era uma ingrata. Jeová te deu a vida e você está sendo ingrata. Sabe? Falaram desse jeito comigo. Formaram comissão judicativa com você? Por isso? Não, foi em casa. Minha mãe, porque foi assim, eu escondi por muito tempo o corte, porque não chegou a ser muito profundo, e mais infeccionou. E aí eu comecei a ter febre. Sim. E aí um dia eu esqueci de botar a pulseira, eu era meio roqueira, sabe? Sou roqueira, sim, né, até hoje. Eu usava muita coisinha de couro e tava escondendo corte com um negócio de couro. E aí o couro entrou em contato, peguei bactéria. Aí foi aí onde eu tive que mostrar para minha mãe que eu tinha feito. Aí minha mãe ficou em choque. Aí onde caiu para minha mãe, que ela estava vendo que eu estava perdendo a família aos poucos. Não sabia da vida do meu irmão, não sabia da própria filha. E a minha mãe ali no mundinho dela de trabalhar, cuidar de filho que tinha acabado de ter, e reunião, salão, aquela pressão. E, gente, a minha mãe, depois de tudo que a gente passou, ela veio revelar para mim que ela já estava desperta há muito tempo. A minha mãe já estava desperta há muito tempo. E por que ficava? Ela não saiu por medo. A minha mãe se despertou numa visita de Betel, quando ela viu a desigualdade, porque a gente passava muita necessidade. E aí chegar lá, ver aqueles pratos, aquela coisa, um monte de irmão servindo, aquela coisa chique. Ai, ela, mas isso não é voluntário? E o donativo voluntário dá para tudo isso? Ela se perguntava ali. E por medo de questionar, se manteve quieta. E por causa da rigorosidade do meu padrasto, se manteve quieta por muito tempo. Mas ela sempre também inventava mentiras para ir para reunião. Não queria ir também, falava que estava passando mal. Ela já estava desperta, só que não teve o pulso de querer sair. E aí, quando ela contou isso, né, a gente caiu no choro, porque, poxa, a gente podia estar liberta muito mais tempo, mãe. E aí, por medo move as testemunhas de Jeová, gente. Vocês têm noção do quanto a gente tem medo. Medo de encarar o que vai acontecer com a gente se a gente virar as costas para aquele lugar. O medo da perseguição, o medo de contar coisas íntimas para anciãos. Então, isso tudo faz a gente ficar num lugar infeliz. A gente fica infeliz, botando máscara que tá feliz para os outros ver, sabe? E daí, isso passou. Aí, depois vamos voltar pro meu namoro, né? Aí, com 18 anos, conheci o Fabrício e tal. Meu namoro foi totalmente conturbado, não teve paz em nenhum momento. Ele testemunha de Jeová? Ele testemunha de Jeová? Ele é testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Conheci ele no congresso. E aí ele vendo tudo aquilo, meu sofrimento, e ele vendo nitidamente que eu tava casando para escapar de casa, o Fabrício casou comigo por dó. Foi meu marido comigo por dó. E aí ele falou, não, vamos aí, me pediu noivado, casamos, aí não ia ter festa, porque eu tinha acabado de ser mandada embora da LG, e aí eu peguei a rescisão, dei os 2 aluguel naquela casa, em outra casinha maldita que eu me enfiei de irmão, fazer negócio com irmão, pior merda da minha vida. E quando a gente foi casar, e tive aquela surpresa bonita da minha mãe se reuniu com algumas irmãs que gostavam muito de mim, e montaram uma festa surpresa pra gente, que eu não contava com nada disso, porque eu não tinha dinheiro pra nada, casei sem poder mesmo. E ele desempregado, porque ele tinha pedido conta do emprego dele para poder mudar para nossa cidade, porque ele era da outra cidade. Sim. E quando a gente casou, aí os malefícios, eu vou colocar entre aspas, para mim, que não foi um malefício de não conhecer bem uma pessoa, mas tem casos que é um malefício esses namoros
repentinos, esses namoros de 6 meses, de 1 ano, sabe? Sem conhecer a pessoa, porque o namoro TJ não é namoro, é irmãos. A gente se torna irmãozinho um do outro, pega na mãozinha, dá uma bitoquinha e tem uma vela olhando para você 24 horas que você está fazendo. Então você não tem tempo de conversar sobre coisas profundas, o que você pensa sobre certa coisa, o que você é, o que. Não. Você não tem tempo de ver defeitos. E no primeiro ano foi rosas. O primeiro ano foi rosas, foi muito gostoso. Aí no segundo ano, o Fabrício foi se revelando, né? O Fabrício já era uma pessoa apóstata. Eu tinha casado com uma apóstata e não sabia. Ele já era desperto, já tinha pegado muita inconsistência. E aí eu sabia. Aí ele começou a querer abrir meus olhos. Olha, tô vendo certas coisas que não tá condizendo. Não fale isso perto de mim. Não fale. Você falava isso? Eu não queria dar ouvido para ele. Aí eu arrastava ele. Adriano, a gente brigava tanto. Brigava tanto. Você vê que não tem o Espírito Santo de Jeová naquele lugar, porque as famílias se destroem por causa de um lugar. A gente não tinha motivo para brigar. A gente brigava por causa de reunião. Brigava por causa de campo. Por que acontece? Eu ia para a reunião, eu era cobrada pelos anciãos, cobrada pelas pioneiras. E o esposo, cadê, irmã? Ai, é tão importante o marido, sabe? E aquela coisa me corroía. E aí eu ia em casa. Fabrício, você quer ser destruído mesmo? Você quer ir para o Armagedon? Você quer ficar aqui mesmo? É isso que você quer? Aí ele falava, me deixa em paz, mulher, eu não quero ir. E ficava aquela briga de o ponto de eu tacar as coisas, perder totalmente minhas estribeiras, tacar as coisas um no outro. A gente começou a ter um casamento conturbado, que é o ponto de quase separar. Quase separamos. Aí eu descobri em 2015 que eu estava grávida. Estava grávida da minha filha. Aí tive a minha filha, e em 2015 o Fabrício falou, eu vou encerrar, não vou mais. Saiu a francesa em 2015. Não foi mais. E eu também não forcei mais a barra. Fui escutando um monte de merda o tempo todo. Só que o que acontece? Esses tempos todo que eu passei na minha organização, eu fui sendo ping-pong. Eu não me fixava muito em um lugar. Eu fui para essa congregação dessa cidade. Aí a minha mãe, enquanto isso, né, quando a gente morava aqui, teve uns problemas com uma irmã. Depois que eu saí de lá, né, dessa cidade, voltei para cá de novo. Aí minha mãe teve problema com a irmã do cabelo. Não sei se você viu esse relato. Que a gente fez o cabelo da filha dela, fez uma hidratação lá, um botox. A irmã alegou que o cabelo da menina tinha caído. Foi um auê esse tempo, uma aprovação da gente. E nisso, a minha mãe se esquentou, porque a irmã chegou ao ponto de começar a esmagar a mão da gente para cumprimentar, dar esbarrão na minha mãe, dentro do Salão do Rei. E os anciãos, bocós, simplesmente viraram para minha mãe e falaram, então, irmã, o ideal é a irmã pagar o procedimento que ela está exigindo no cabelo da filha dela, que ela queria que botasse um mega ré, um alongamento no cabelo da filha. Mais de R$1.300, R$1.200, não me lembro, mais ou menos esse valor. Que a minha mãe teve que pagar sem poder, vendeu as coisas de casa para poder pagar o procedimento. E o ancião deu apoio a isso. Aí minha mãe se sentiu isolada. Sabe? Minha mãe se sentiu desolada. E aí, o que ela fez? Vendeu tudo que tinha aqui por um precinho assim e vamos para Guarapari. Fomos embora para o Espírito Santo. E ficamos um tempo no Espírito Santo, mais ou menos 1 ano. E aí eu fui logo atrás. Não deu uns meses atrás, eu fui atrás, porque eu era grudada da minha mãe. E aí fui para lá só para passar necessidade também. Outro lugar, misericórdia, tal de Guarapari. Como é que é o nome? São Gabriel, o nome da cidade lá. Ô lugarzinho, paupérrimo. Passamos fome. Uma necessidade, aí teve greve da polícia, nós ficamos tudo acuados dentro da cidade pelos bandidos, porque os policiais não estavam indo fazer ronda, mais nada, porque o salário estava atrasado. Os irmãos lá, não deu tempo de se aprofundar com os irmãos, não. Os irmãos eram bem legalzinhos nessa época aí, mas eu também já estava meio morna. Aí, esse tempo, o Fabrício, em Guarapari, até aceitou ir para as reuniões. Aí ele foi. Foi meado de 2016 para 2017. Aí lá ele foi, porque se lacrou, né? Se desgrudou desse povo daqui. Aí lá ele ia. Meio assim, de vez em quando ele ia. Mas não deu certo, viemos embora. Aí voltamos de novo para cá. Com a mão na frente e outra atrás. Porque a mandinga da irmã do cabelo deu certo. Ela falou que a minha mãe ia perder tudo. Ela chegou um dia na congregação, meteu o dedo na cara da minha mãe. Você vai perder tudo que você tem. Seu carro, a sua casa.
Você vai pagar por tudo que você fez. A minha mãe perdeu tudo, gente. Perdeu Só tinha mandingueiro lá, nessa só congregação. mandingueiro, gente. Gente, olha isso. Deus me livre. Não pode ter problema com ninguém, não, que eles olha, a praga de testemunho de Jeová, de crente, é a pior praga que existe, viu? Porque, olha, eles chamam 10 pragas do Egito sobre sua vida. Aí minha mãe perdeu tudo. E a minha avó que ajudou a gente a ir embora, porque todo mundo passou necessidade, e viemos embora de novo pra cá. Aí foi quando foi 2017. Fiquei me arrastando um pouco, aí o Fabrício não voltou aí, porque ele odiava as congregações daqui, eu odiava todo mundo aqui, porque fez muita coisa contra a gente. E quando deu na pandemia, meu despertar veio na pandemia. Na pandemia despertei. Porque eu comecei a ver inconsistência. Eles mudaram 2 ensinos. Foi um ensino que eu vi que mudou, foi da estátua de Daniel, que adicionaram mais um negócio no pé da estátua. Eu falei, gente, mas essa estátua já não estava no pé, não? Ah, não, agora tem umas argilinhas no pé, então é outra potência, sabe? Jogando para frente o Armagedon. Daqui uns dias o pé da estátua vai dar chulé, viu? Vai ter chulé, vai ter a meia da estátua, o churume do corpo da estátua, vai ser um novo império que vai se levantar. A estátua foi uma das coisas. A estátua foi uma das coisas. A estátua. Eu já vi num congresso que eles mudaram esse ensino. Aí depois veio o negócio dos gafanhotos. E eu sempre pesquei aquilo que eu comia a Bíblia, né? Eu tinha sabido a Bíblia. Para um pouco. Imagina um momento. Alguém que está entrando aqui nessa live, que nunca escutou falar nada de testemunho de Jeová, e escutar nós dois aqui conversando com esse monte de estátua com chulé, dos gafanhotos, vai falar que quem tá louco é nós, não? Então, nossa, porque tem, aquilo é um mundo de louco. Aquilo faz a gente ficar louco. É ou não é? Exato. Nossa, eles querem dizer que sabem tudo. Eles sabem tudo sobre as coisas. Eles querem que sabe tudo, dizem. Aí, por querer saber demais, erra. Esse o ponto que eu pego sempre deles, sabe? O corpo governante quer dizer que tem a verdade, sabe tudo, mas aí não sabe. Aí fica esse negócio, é igual o tempo todo trocando. Por exemplo, uma pessoa com deficiência no paraíso ia crescer a perna gradativamente. Aí agora vai ser instantâneo. Sabe? Uns negócios. Que nem o rabo da lagartixa, ele falou. Que nem o rabo da lagartixa. Umas neuroses que era melhor fazer o básico. E os gafanhotos? Quer explicar tudo da Bíblia. O que foi dos gafanhotos que você ia falar? O que aconteceu? Os gafanhotos, o que acontece? Eu já tinha pescado isso, porque tem a profecia de Joel, né, que mostra os gafanhotos, e em Apocalipse também fala de gafanhotos. Só que em Joel fala de uma maneira positiva desses gafanhotos. E aí, lembra que aquele tempo eles falavam que nós éramos os gafanhotos que levavam as boas novas do reino? Sim, lembra desse estado dos anos 90? Não, lembra. Ó. Aí, novas luzes. Nós não somos mais os gafanhotos. Porque os gafanhotos em Apocalipse morrem. Novas luzes. Olha aqui. Aí o gafanhoto mudou, não somos mais o gafanhoto é outra gente, que eu nem me lembro que é. A explicação, é igual a explicação dos ungidos. Não sei se você viu a sentinela dos ungidos. Não, os gafanhotos rodeia. Parece que os gafanhotos iam ser as notícias que iam atormentar o povo agora, alguma coisa. Isso, um negócio que mudou. E depois, e o Gog de Magog? Oi? O Gog de Magog também, que era o diabo, agora não, agora já era uma coalizão de nações. Gog de Magog. Olha aí. Tá o tempo todo mudando as coisas. E aí eu fui vendo, e na pandemia eles amaram pegar esse tempo para mudar as coisas. Que aí tava todo mundo no Zoom, começou a cagar, fingir que tava assistindo o Zoom, tava nada, né? Eu já dormi com o Zoom aberto, não vou fingir. Eu tava lá. A minha reunião passou a ser domingo de manhã, meu amigo. Já eu odiava ir pro campo. Aí ainda tinha reunião de domingo de manhã. Aí eu no Zoom. Gente. Aí eu falei, não, alguma coisa tá errada nisso aí. Aí veio, no início da pandemia, eu peguei Covid. Peguei o bendito Covid. E o Covid veio através de uma queda. Eu tive um mal súbito, desmaiei no banheiro, bati a cabeça, tive uma trinca na cabeça. E aí, para tratar a minha cabeça, acabei voltando com dor de cabeça e com Covid do hospital da cidade.
Aí, quando chegou aí em casa, já comecei com a falta de ar, aqueles sintomas horríveis, e fui para o hospital com falta de ar, com a saturação já lá para casa dos 90. Estava descendo minha saturação. Aí, nisso, fiquei internada. A minha mãe teve a brilhante ideia de postar isso no grupo do Salão do Reino. Postou minha foto lá, eu cheio de coisa, de soro. Ai, orem para a Isabelle, que a Isabelle pegou Covid, não sei o quê. Aí um servo ministerial se levantou. Irmã, a irmã averigou bem se é Covid mesmo? Cuidado para não postar inverdades no grupo da congregação. O sabidão. O sabidão. E ninguém mais se manifestou, ninguém falou, olha, como é que a Isabelle tá? Ninguém mandou mensagem para minha mãe. Ninguém se importou. Aí, ali a minha mãe também já... Aí, quando eu melhorei um pouco, aí eu fui ver as conversas do grupo do salão. Aí eu vi o deboche. Peguei, eu tava com um negócio aqui, soro. Ó, irmãos, eu espero muito em Jeová que nenhum de vocês idosos pegue o que eu peguei aqui. Porque se eu, com meus 26 anos, tô quase morrendo aqui, imagine vocês, idosos. Falei assim mesmo, mandei. Aí quiseram me bloquear no grupo, porque achou que eu fui muito ofensivo. Eu sou ofensiva, querendo tirar minha cara para deboche. Eu com infecção no sangue, no pulmão, já para ir pro saco do ML, e aí falando que tem que averiguar. Aí saí, não fui mais. Comecei a bloquear todo mundo, pedindo relatório. Chegou o ponto de um ancião falar assim pro meu marido: olha, eu tô tentando contato com a sua esposa, fala para ela mandar qualquer número aí para poder relatar. Ela não dirige tudo da filha dela, não. Qualquer coisa é bom para relatar. Ele queria que eu mentisse relatório. Para não ficar irregular. Aí eu falei, mas também, né? Também tava de rabo sujo isso daí, porque ele nunca me enganou, esse irmão. Era aquele tal de ponta de lança, família ponta de lança. E eu sou sensitiva, já leio a pessoa. Eu falei, esse irmão esconde coisa. Eu falei com a minha mãe, esse irmão esconde coisa. Ai, Isabelle, para com essas coisas, essas noias suas. E dito e feito, já tava 5 anos traindo a esposa dele, escondendo e desassociando caso de adultério e fornicação na sala dele. E ele, adúltero. E ele é adúltero. O adúltero expulsando e fazendo comissão judicativa de caso de adultério. Eu conheci alguns lá em Marília, assim. Eu conheci. Lá em Marília tem alguns que fizeram muito isso. Então, 5 anos, quando deu bonitinho dela. Ela só se ligou no último ano porque ele tava muito estranho com o celular dele, muito estranho. Eu acho que o plano dele era se sair dela, ficar com essa irmã. Só que a irmã que ele tava da outra cidade, porque ele trabalhava em outra cidade em hospital, ela ficou com dó do marido, se arrependeu de tanto tempo escondendo isso. Aí confessou tudo e ele alegou para os anciãos na comissão dele, né? Que ela contou tudo para minha mãe, né? Ele alegou que eles só saíam para jantar, saía para almoçar na hora do almoço dele, no plantão dele. Que não, imagina, a gente não fez nada disso, a gente só se pegava na mão, só beijamos, mas não fizemos sexo, não. Sim, tá. 5 anos, só pegando a mãozinha. Ele saía para jantar ela, né? E ela jantar ele. Tá explicado. Ele falava para a esposa que era plantão. Que conversinha mole, né? Vamos falar a verdade, né, Dasca? Vamos, né? Que conversinha furada essa dele, né? Aí mas não adiantou, foi desassociado, né? Aí essa menina foi lá em casa, aí foi contando, aí foi o esgoto, foi aparecendo. E eu falei, tá vendo, mãe? Eu falei pra você que eu sentia que ele escondia as coisas, porque ele era muito esquisito. Aí, você tem ideia, ela escondeu dos anciãos 2 agressões dele. Ele bateu nela já. Pra ele não perder os privilégios. Essa é a vida de algumas irmãs. Porque pra ela também era importante o marido ser ancião, né? Isso que é claro. Olha, as mulheres, eu vou falar agora, e quero que entendam, eu vou falar claramente. Tem os Mário e as Maria da família Onetti. Esse aqui é o Mário, ó. Esse é o Mário da família Onetti. Chupa-dedo, tá? Um chupa-dedo. Eu sou um chupa-dedo, sabe? Que o corpo governante, ó, o anelzão da maçonaria. Ó. Então, eles lutam como lobos por privilégios. E elas, que são as mais desprezadas lá dentro, elas que são as mais desprezadas lá dentro, que só serve para lavar banheiro,
não pode nem fazer uma oração representando o público, nem um discurso público. São as submissas totalmente ao que diz o marido e a congregação. São as mais tratadas de qualquer jeito. São as mais fanáticas. E na hora de proteger o privilégio do marido, viram leoas. E quando o marido decide, desperta, ou abandona a organização, ou não quer mais os privilégios, muitas largam do marido. Larga do marido. Por quê? Não consegue, né? Consegue são tão tapadas mentais que não vê que essa organização está deitando e rolando nas costas delas e deles, né? Mas agora nós estamos falando das mulheres, que são as desprezadas lá, mas são as mais fanáticas. É assim ou não é? Fala a verdade. É verdade. É o que eu falei. Eu e a Thalita tem um bordão que é verdade. Ó, se um dia aquelas irmãs da congregação se levantar contra a torre cai. Porque quem leva o JW nas costas, querendo ou não, são as mulheres. Quem está mais no campo são as mulheres. Quem tem mais estudos são as mulheres. Porque se dependesse de homem, igual os mormons mesmo não conseguem avançar tanto, porque só é homens. Aí, hoje em dia eles designam mulher também para ser missionária. Porque viu que as mulheres têm um papel importante. As mulheres são mais acessíveis para chegar no coração das pessoas. São mais espirituais. As mulheres são mais espirituais. Entendeu? Então, elas ficam... O que acontece? A torre foi muito, muito sábia ao designar mulheres como também na pregação. Não só seguindo o passo, porque eles falam, a gente segue os passos de Mateus. O passo de Mateus era um monte de homem pregando, não tinha mulher. Era homens, de 2 em 2 homens pregavam, discípulos. Então, o certo era o corpo governante descer lá do castelo deles e ir pregar. Porque se eram os ungidos, né? Eles que tinham que pregar. Mas não vê isso. Vê os coitados das marionetes pregando. E aí, se essas mulheres se acordar e ver que elas estão trabalhando sem remuneração, ganhando artrite, artrose, varizes, insolação, tudo, a torre cai, minha gente. E você vê que quando a mulher desperta, cai tudo. Então, eu falo, é só questão delas abrir o olho. Um dia que abrir o olho... E você está fazendo um trabalho fantástico, porque você tem um público muito grande e muitas mulheres, e vamos fazer campanha para as mulheres despertarem. Porque elas são o que mantém essa torre aí, esse fanatismo. Eles vão de que mandam, né? Mas a gente sabe muitas vezes que nas congregações as ancianas, as ansiosas, mulheres dos anciãos, é que comanda até as decisões do corpo de ancião. Sim. Em casa. Sim ou não? Sim. Com certeza. Mas isso talvez pode ficar para outra live, porque vai por 1h30. Esse bate-papo com você tá tão legal que eu nem vi passar a hora. Eu quero saber se você tem alguma coisa que você mais quer falar ou se nós já podemos ir terminando, mas eu queria que antes de terminar e que você falasse aqui o que você tem vontade. Eu não sei se ficou alguma coisa aí para falar ainda, mas se ficou, você fala. E também fale de todas as suas redes sociais, porque o pessoal tem que ir lá te seguir. Fala aí para nós. Sim. Não, e foi basicamente isso. Aí eu saí na pandemia e quando eu fiquei perdida, assim, espiritualmente, porque quando a gente sai, né, Adriana, a gente fica totalmente perdido, sair da verdade, porque tudo, eles fazem essa lavagem da gente não poder procurar outras religiões. Ali adora a cruz, então é errado. Ali aceita sangue, então é errado. Então você fica nessa noia. E aí eu acabei indo pro YouTube, porque nessa época não tinha TikTok, assim, nesse sentido de apoio de ex-testemunhas de Jeová. E aí eu entrei no TikTok não, no YouTube, e aí achei o canal do Osmanito e do... qual é o nome dele? Do Ancião. O Edson Reis. O Edson Reis. E aí eu fui vendo aquilo, aí eu fui... agora entendi, agora essas peças se encaixaram, aí foi fazendo sentido tudo pra mim, aí eu despertei. Fui-me embora, eu falei, quer saber? Os anciãos estavam vindo me perseguir o tempo todo na minha casa, no meu trabalho. Vamos conversar, porque eu comecei a sair a francesa na pandemia, né? Aí eu peguei, amor, vamos embora? Vamos embora. Fomos embora para o Paraná. Criou um CPF novo no Paraná e foi a melhor coisa. Olha, eu indico para quem está pensando em sair e está com medo de ser perseguido no território, se você conseguir fazer isso, foi bom para mim. Porque eu não via mais as mesmas irmãs me represando, virando a cara, virando a esquina como se eu fosse uma fedida. Então, isso foi muito bom. Eu fui para um lugar que as pessoas
Boa tarde, bom dia, tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Fabrício? As pessoas me conheciam por Isabelle, não por uma ex-testemunha de Jeová. E voltei para cá de novo, para São Paulo, só por causa da minha mãe, porque eu era para ser do Paraná. Eu não ia sair da cidade, porque eu amo aquela cidade. Se puder um dia eu ficar bem de vida, eu me mudo para lá de novo. Que cidade do Paraná? Que cidade? É Palmeira. Ficava uns quilômetros de Curitiba. É interiorzinho. 33 mil habitantes. Gostoso de morar assim. Olha, só nós ali. Nós ia pra praça. Ficava à noite brincando na praça com a piazada. É piazada lá. Piazada. É piazada. Muito gostoso. Aí, minha mãe, um dia me chama na chamada de vídeo. A minha mãe, careca, chorando. Minha mãe teve uma crise psicótica. Começou a entrar em crise, né? Tava despertando do relacionamento e da seita, tudo junto ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, eu larguei tudo, vendi tudo que eu tinha, falei, não, vou voltar para São Paulo. Voltei para cá de novo, fiquei com a minha mãe, mesmo às vezes ela se negando. Aí quem que brota? Aí o TikTok surgiu, o Pioneiro. O Pioneiro começou a fazer o trabalho dele, sorrateiro, porque ele fazia meme TJ e atraiu TJs pro perfil dele. E aí ele soltou a bomba. Eu sou uma apóstata. E aí começou a falar as inconsistências. Olha, em 1914 falaram que havia um fim, e aí a geração que não passaria não veria o fim. E aí a minha mãe, ele é irmão ou não é irmão? Ficou meio na dúvida assim. Aí eu, olha que interessante. Aí eu entrei em contato com ele. Eu falei, olha, eu gostei dos seus vídeos, eu quero saber mais, não sei o quê. Aí ele marcou a minha primeira live, que eu tava até meio recolhida, sabe? Primeira vez falando ali tudo, eu resolvi falar, mesmo estando afastada. Sim. Aí eu acho que descobriram, né? Porque meu padrasto é opositor, nosso apóstata, né? Meu padrasto é opositor do apóstata. Ele não concordava que eu tava me tornando uma apóstata e tal. Aí fiz a minha mãe despertar. Falei, mãe, é isso. Aí minha mãe, não, tem coisa que tá batendo, minha filha. E eu já despertei há muitos anos, foi quando eu contei aquilo lá. Ela falou para mim que já tinha despertado desde a visita de Betel. E aí quando falei, aí o Pioneiro falou assim, Dask, você tem que falar seu relato. E eu segurando aquilo por medo do meu padrasto. Eu segurei muito tempo de contar aquilo. Aí deu um dia, eles foram pra praia, pra Caraguá, e aí eu falei, botei o celular, vou contar o que aconteceu comigo. O meu primeiro relato foi eu contando o meu caso de abuso, né, do pedófilo, contei como eu passei com 11 anos, tudo. E ali eu soltei, assim, saiu um negócio de mim. E aí foi surgindo outras pessoas. Aí foi surgindo a Thay, foi surgindo a Bruna, foi surgindo a Thalita, foi surgindo várias pessoas contando todos os seus relatos. E aí eu fui ficando, não, eu vou começar a falar sobre isso. E foi onde eu criei forças. E junto o Pioneiro me dando apoio, fomos pro TikTok virar essa rede de apoio. E hoje nós temos um grupo, né? Quem quiser depois entrar no grupo da Thalita, Luzes que Acolhem. É um grupo de mulheres. A Thalita saiu aqui, a Thalita foi entrevistada aqui. Então, a gente criou um grupo de apoio. Uma pergunta, você já saiu no canal do Osmanito? No Osmanito nunca me chamou para fazer entrevista. Não? Eu já fiz entrevista por Pioneiro e para um tal de, de teologia. Um rapaz que não é de Testemunha de Jeová. Ele se sensibilizou com o meu relato no TikTok e falou, não, eu quero te entrevistar porque eu estou falando sobre casos... Ele falou de casos de abuso na Universal, tanto na Adventista também. Eles gostam de esconder esses relatos. Então, ele entrevista pessoas que sofreram por abusos. E aí eu não é o Daniel Gontijo, não, né? Daniel Gontijo? Eu não vou lembrar o nome dele. Depois eu te passo no off quem é, mas eu não me lembro. Foi muito tempo. Seria interessante, viu? Um dia você sair no canal do Osmanito. Ele tem muitos seguidores. E o teu relato é bastante interessante, né? Vamos ver, talvez ele assista. Aí, talvez ele assista essa live e te convide, quem sabe. Osmanito, chama eu, Osmanito. Assim que, olha, eu quero dizer o seguinte, que a tua história é impactante. E, né, você realmente passou por momentos aí, e tudo que você relata, se nota o ADN, o DNA das Testemunhas de Jeová, viu? Que você viveu lá realmente. E aí, tua mãe já estava desperta? Você também? Você foi desassociada, expulsa ou não? Não, eu nunca dei esse gostinho, porque foi assim. Aí no dia
o que acontece? Aí tem esse off também, que aconteceu quando, foi agora em 2023, né? Mas, né? Aí eles foram lá para conversar com ela, por quê? Sabe o canal Não Tem as Mesas do Profeta no Instagram? Não segue? Se você não... ele também é ativista, só que ele é só no Instagram. E aí eu e minha mãe fomos queimar as publicações e fizemos um vídeo com as publicações, aquelas da antiga, a capa marrom, que fazia aquela Globo de Sentinela Tudo Junto, de Despertar. Aí fazia a biblioteca, né? Minha mãe pegou, foi jogando tudo fora. Aí queimamos. E aí o fogo começou a sair verde, Adriano. Verde não queimava. Aí a minha mãe, tá vendo? Fala tanto das coisas que é ocultista, as publicações dele nem queima. E eu mandei para esse canal lá do Instagram, lá esse perfil no Instagram, e ele postou. E meu padrasto, ele faz parceria com a minha mãe. Todas as redes sociais dela é monitorada. E eu não sabia. Aí ele viu e reconheceu a voz da minha mãe, viu que a publicação partiu de mim. E aí entregou nós duas pro ancião. As duas apostas, tá não sei o quê. Aí lá foram lá conversar. Aí quem que me vem? Um pirralhinho que estudou comigo, que se tornou anciãozinho novo, porque os velhos babados de bode lá estão morrendo tudo, não tá aguentando mais a gato pelo rabo. E um outro ancião que veio para poder conversar comigo com a minha mãe. Aí eu cheguei e falei na porta, falei, comigo vocês não conversam. Se tentar forçar alguma coisa, eu vou procurar meus direitos. Eu não quero conversar com vocês, não sou obrigada a conversar com vocês. Aí minha mãe, nesse tempo, ficou com medo, né? Aí não conversou e chorou. Não, irmão, imagina, foi uma brincadeira, imagina. Querendo adiar o inadiável, já querendo sair, mas com medo. Sim. Aí quando chegou na segunda vez, eles vieram de surpresa e falaram assim, então, irmã, a gente vai falar com a irmã, se você não é e a sua filha ela já não pode entrar mais na sua casa. A Isabelle é como se fosse uma doença para você e pode te contagiar com esses pensamentos doentes que ela tem. Olha. Aí minha mãe, pois tocou num ponto que nunca queria que tocasse. Minha filha, vocês não expulsam da minha casa, ela tem a passagem livre aqui na minha casa. Faz o seguinte, me dá uma folha aí. Como assim? Me dá uma folha aí, ancião. Não quero mais ser testemunha de Jeová. Eu, fulana de tal, toma aqui, ó. É dissociação, tô entregando pra vocês em punho. Ela se dissociou na frente desse. Tira o chapéu pra tua mãe. Eu tiro o chapéu pra tua. Isso é mãe. Isso é mãe. É porque eu creio que ela sabe, ela foi que ela falou, bateu em mim, filha, de novo. O mesmo ciclo. Os anciãos vindo aqui querendo te diminuir de novo, querer botar sua voz embaixo de novo. Eu revivi aquele tempo lá, que você tinha 13 anos, fui revivendo tudo que você passou, eu passei. Não. Eles não vão te proibir de ter você. Eu gerei você. Eu não sou mãe espiritual de ninguém lá de dentro, irmã espiritual de ninguém. Você, minha filha. E quando eu ficar doente, você que vai cuidar de mim. Você veio de longe para cuidar de mim. Os irmãos nem se preocupou em vir aqui saber como é que eu tava. Eu raspei a cabeça, debocharam falando que eu tava com câncer. Então, eu vi o amor que nunca acaba, se acabar muito rápido. E foi onde ela despertou. E aí também, o meu padrasto despertou junto, porque ele até então era relutante. Aí veio a questão da fração de sangue, que ele entendeu o meu ponto. Eu fiz um vídeo explicando. Gente, como que um sangue deixa de ser sangue só porque está em pequenas quantidades? E aí, ele, E aí, a gente não pode doar, mas a gente pega a fração do mundano que vai ser destruído. Aí ele despertou. Ele viu que o corpo governante não é uns homens inspirados e também se dissociou também. Mesmo não prestando, pelo menos livrei ele de um lugar que deixava ele maluco, mais louco do que ele é. Mas é isso, Adriano. Olha, eu quero agradecer muito, porque foi super impactante também, e também, às vezes, você é uma pessoa muito carismática, que transmite essa simpatia natural, apesar do sofrimento de ter sido testemunho de Jeová. Todos somos vítimas, mas não nos vitimizamos, né? E enfrentamos. Vamos de frente com a vida. E queremos ajudar outros a despertarem. Você está fazendo da tua vida um instrumento de ajuda para você e para outros, que é outro lema deste canal, né? Faça da tua vida um instrumento de ajuda a você e também a outros. Assim a tua vida cobra mais sentido, e é o que você tem feito. E eu sou teu seguidor, sou teu fã lá no TikTok, oriento todo mundo a seguir a Dask, lá no TikTok, no Facebook, no Instagram. E ela é muito divertido, os TikToks dela.
Assim que, Daski, se despeça aí do pessoal, que depois, então, eu faço aqui o fechamento dessa live. Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live, que fica aí de alerta, quem que se sensibilizou, que se identifica também com os meus relatos. Se vocês quiserem ver mais relatos sobre a minha história, sobre a minha vida e até de outros ex-membros que eu também dramatizo, faço esse trabalho de dramatização no TikTok, vocês me acompanhem lá, porque é muito legal. Eu sei que a gente fica com vários ICs na vida, tentando querer preencher esse vazio, mas a gente tem que entender que não existe vazio nenhum. Nós somos o nosso futuro, nós somos o nosso paraíso, a gente que faz a nossa história. Então, eu quero deixar essa palavra de consolo, de alegria, que vocês não estão abandonados por Deus, que ninguém vai ser destruído, nada dessas loucuras, que a gente tem que viver enquanto podemos viver e alertar e poder acolher a quem, sem ver a quem, tá? Não é uma bolha, acolher só os que são da nossa bolha de relacionamento. Acolher a todos, assim como Cristo de imediato veio à Terra com esse objetivo, de acolher e mostrar o amor. Não o ódio, não a perseguição, nada disso que a gente era antes, tá? A gente tem que se desvestir dessas vestes antigas e se renovar dessa nova personalidade. Tá certo? Obrigada por todos terem me acompanhado aí. E segue lá no YouTube, porque eu vou fazer umas entrevistas de rua. Tô com um projeto legal aí, então me acompanha lá no YouTube que já vou lançar. Que legal! Obrigadão, Daski. Foi um prazer ter você aqui. Vamos repetir mais para frente, quem sabe, né? Bater um papo e dialogar, responder perguntas do pessoal. Vamos fazer coisas assim. Muito obrigado, viu, pelo esforço que você fez hoje de estar aqui, tá bom? Tá bom. E que este ser supremo, o verdadeiro, hein? Não o falso, lá, o verdadeiro, proteja a tua vida, teu caminho, tua felicidade, que é você mesmo que a produz, e que ele te abençoe o teu caminho, teus passos. É o meu desejo do mais profundo do meu coração, e um beijo no teu coração e de toda a tua família. Para tua mãe, para o teu marido, para todos vocês aí. Muito obrigado por ter estado aqui, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo no coração. Tchau, tchau, Daski. Tchau. Aí, gente, a gente viu a Daski, né? Vamos seguir ela lá no TikTok, no YouTube, no Instagram, Facebook. Que história, não é? Que live, hein? Passou 1h50 quase e a gente nem viu. Nem viu passar. Que legal. Obrigado, Daski. Obrigado a todos vocês por terem participado tanto aqui nessa live. Né? Chegamos a ser quase 150 pessoas aqui em direto. Agora eu só tenho a dizer muito obrigado, né? Sextou, né? Sextou. E tem mais lives aí pendentes, né? De fazer com a Viviane, com a família do Marcos. Estamos tudo aí programando lives para conte-nos a sua história. E vamos receber mais pessoas por aqui. Assim que quero agradecer a todos. Lembre-se, se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. E faça da tua vida um instrumento de ajuda a você e a outros. Lembre-se sempre, a sua vida só vai ter sentido se for assim. Não é? Sintam-se queridos por mim, porque eu, Adriano, me sinto querido por vocês. Existe vida depois da Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Por isso, fique agora com 2 músicas deste canal que demonstram muito bem a realidade daqueles que somos ex-testemunhas de Jeová. Além das portas e depois, agora posso respirar. Primeiro, além das portas. Um beijo no teu coração e até a próxima live. Tchau, tchau. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. As páginas da torre não mais me prendem. A fé cega cedeu espaço à razão.
Eu vi luz além das reuniões e decidi trilhar meu próprio caminho. A família e os amigos olham com desdém, mas minha mente se abriu como as asas de um pássaro. Não sou mais refém das profecias e datas, a verdade é minha bússola, meu farol. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. A estrada é íngreme, mas a jornada é minha, não mais escondido atrás de um nome. A liberdade é o vento que me impulsiona, e a coragem é meu escudo contra a culpa. Então canto alto e claro para o mundo ouvir que a liberdade é um direito que não posso perder. Além das portas, encontrei meu próprio ser, e a jornada continua sem medo de renascer. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Escuro, eu vi a luz brilhar. Mentiras caíram, verdades a me encontrar. Sussurros que ouvi no silêncio da razão. Deixei para trás a prisão da ilusão. Despertei do sono, eu vi a verdade brilhar. Livre sem medo, eu posso respirar. Palavras vazias, promessas no ar. Agora sei quem sou, ninguém vai me calar. Caminho traçado pelos meus próprios pés. Eu sou o meu guia, nada mais me detém. Despertei do sono, eu vi a verdade brilhar. Livre sem medo, eu posso respirar. Palavras vazias, promessas no ar. Agora sei quem sou, ninguém vai me calar. Caminho traçado pelos meus próprios pés. Eu sou o meu guia, nada mais me detém. Despertei do sono, eu vi a verdade brilhar. Livre sem medo, eu posso respirar.